Oi, gente, quarto de cima. Voltei e vamos fazer a continuação da conversa com a Mabi, que eu tenho super intimidade com a Mabi, chamo de Mabi agora, não é a Mabi Coster. Muito bem, vamos evoluindo, né? Mabi. E ela trouxe o casal que é o Léo Feitosa e a Simone Scherer Feitosa, casada com o Léo, que é aquela história, quem acompanhou o podcast anterior sabe que é amiga dela, o Léo também é um amigo nosso, amigo meu, do Shalom. Então, toda uma história que a gente vai dar continuidade. E quem não assistiu o episódio anterior, azar o teu, vai lá assistir, vem aqui, depois vem nesse. Exatamente. Assiste dois, já ajuda, né? E aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Obrigado por terem vindo. Mabi, você vai ser a regente, por quê? Ai, meu Deus. Porque você conduziu maravilhosamente aquela nossa conversa. E agora você vai justificar a presença dessas duas celebridades. Quem gosta de vôlei agora vai pirar, né? Porque tem três, né? Duas jogadoras excelentes e o juiz que agora casou com conflito de interesse, como ele estava dizendo. Não pode mais apitar por causa da Simone, né? Mas aí eu tava falando, vai para outro canto, ela vai jogar num canto, você vai apitar no outro, ou não pode mais. Não pode mesmo? Não vai mesmo? Parou? No mesmo lugar que ela tá agora, eu não posso mais. Mas você continua... Continuo fazendo outra coisa no voleibol. Ah, é? É que a gente vai falar aqui no meio da nossa conversa, a gente vai falar. Ele já tá colocando assim... Vamos botar na ordem, então. Qual é o minuto que eu posso falar sobre isso? Mas ainda tô no voleibol, não como árbitro mais, porque já gera conflito de interesse. E como a gente casou para não se separar mais. Então, não separa, ela tá num país... Vocês não vão separar, gente? Nunca mais. Estranho, né? Até coisa diferente, né? Assim, nunca vi isso. Né? Então, a gente casou e aonde ela estiver, eu vou estar. É por isso que hoje o meu trabalho no voleibol foi moldado para estar com ela hoje. Você acha que o voleibol, então, era só uma ponte para te levar ao encontro? E não foi só o encontro dela... Mas Deus, né, na sua misericórdia, foi uma ponte para me levar a diversos corações. Como é que é? Vamos começar pelo Léo, então, desculpa as senhoras. Não, esquece, né? Mudei de ideia. Que agora já ficou interessante desse lado aqui. Porque eu te conheci vindo para Fortaleza e você era já amigo da galera. Você já frequentava o Shalom. Como é que era? Você frequentava mesmo, dava uma passada? Eu conheci o Shalom em 2005. Fiz um seminário no acampamento em 2005. E aí conheci a vocação em 2005. E fiquei ali naquele chove no molho até 2015, quando de fato eu me decidi pela vocação. Ingressei na comunidade. E aí foi mais ou menos quando você me conheceu. Eu era discípulo. É isso mesmo. Eu era discípulo da comunidade. E aí a gente se conheceu ali com a galera da música e tudo. Não sei se tu sabe que eu sou um bom músico. Você é excelente, eu nunca vi ninguém melhor. Sou desafinado até nas palmas, né? Até nas palmas. Não sei tocar nem campainha, então, né? Meu avô falava, eu toco rádio, né? E aí a gente se conheceu aí, né? Porque eu conheci os meninos, aí o André e tudo, o Igor, né? A Bia. E aí a gente se conheceu nessa via aí. E aí, eu tô lembrando, você tá falando. A gente ia na tua casa lá, quando o Davidson vinha pra tocar. Tanto que eu lembro, a gente tem uma situação bem interessante que o Pedro tava tocando, os meninos cantando e tal. As revelações aí. Era muito legal um negócio que tinha sempre gente lá em casa fazendo música. Sim. Depois que a Ana nasceu, quebrou o clima, nunca mais rolou. Mentira, aí ontem mesmo teve um pessoal... A gente tocou umas músicas, ela gravou, postei, mas assim, é muito raro. A gente fazia isso, tipo, pelo menos 2, 3 vezes no mês. Assim. Sim, e acontecia com muita frequência e era muito bom, cara, muito bom. E aí, teve uma hora lá que a gente tava, o Davidson tava, acho que o Morel também tava e tudo aí. Quando eu quis começar nas palmas, o pessoal, vamos lá. Fica quietinho aí, que assim tá ótimo. Se quiser pode filmar, mas fica aí quietinho. Fica quietinho. Então, foi aí que a gente começou a nossa amizade. Eu sempre fui muito próximo da comunidade, dos irmãos da comunidade, né? Como é que tu achou o vôlei? O vôlei, eu conheci o vôlei em 2005, 2004 para 2005. Mas eu nem era ligado com vôlei, eu era ligado com futebol. Eu era atleta de futebol e aí me encantei pela menina da escola que jogava vôlei. Aí para eu me aproximar dela, eu tive que ir ali apitar ali alguma coisa do vôlei. Não era Simone o nome dela não, né? Não. Mas já era o prelúdio. Era o prelúdio, né? Porque era um atleta de voleibol, já era o prelúdio. E aí eu comecei a me envolver com voleibol e aí o professor da escola perguntou, você não quer fazer um curso de arbitragem? Mas, cara, legal, porque aí eu fico apitando e aí eu vou ficar mais próximo também aqui do vôlei e tal.
E aí foi indo, gostei, né? E aí, quando eu tive minha experiência com Deus, eu vi que essa era uma via de estar mais próximo daquele que, para os nossos olhos, era tão distante. Porque a gente vê essas pessoas só na TV, né? A gente liga ali no domingo e vê só no Sport TV, né? Esporte Espetacular ali. E tu não vê nem direito o juiz apitando mais ou menos, né? Assim, uma coisa tão... Você olha só para os atletas. O pessoal que tá nos bastidores tem mais gente por detrás do que ali, né? Os 6 de cada lado. 6, né? Para besteira, exato, né? É isso mesmo. 6. Ufa, acertei. É isso. E aí eu via que essa era uma via, né? De fato, de estar mais próximo daqueles tão distantes. E aí eu olhava para disse, opa, rezar por esse aqui. E comecei nesse movimento que daqui a pouco a gente entende, né? Que essa foi a via que Deus escolheu para mim para atrair aqueles tão distantes. Era a via de evangelização que eu tinha através do voleibol. Porque isso aqui é um teste. A Mabi passou da outra vez. Ela fez todo um link do vôlei com a evangelização. Você tá indo bem. Vamos ver a Simone agora. Mantém. Agora ver a Simone. Eu sou a parte da evangelização também. Pois é, a Mabi conta a tua ótica de como é que foi ter conhecido e aí ter feito esse caminho todo de acabar conhecendo o Léo e tal. Quero ouvir de você. A Mabel eu já conhecia, né? Ali, né? Lá das antigas, quando eu tinha acho que uns 14 e ela tinha 13. Começamos jogando juntas em Nova Trento. E daí, depois, quando eu cumpri 17, eu fui pra São Paulo pra jogar lá. Seguiu em Nova Trento ainda, né? Porque ela ainda tinha que terminar a escola. E aí eu continuei jogando em São Paulo. Mas foi engraçado que eu saía de um clube, ela entrava nesse clube. Aí foi assim no São Caetano. Eu tava atrás de você e tu tava fugindo dela. Já. E eu saí do São Caetano, ela foi. Saí do SESI, ela foi. E aí depois eu já comecei a jogar fora e acompanhava assim... De longe, né? Pelas redes sociais. Só a gente perdeu contato, também não falamos mais. E aí quando surgiu, eu já tava no Peru, já ia pra minha 3ª temporada. Me pediram uma ponteira. E só Deus sabe porque me suscitou ela. E eu não falava mais com ela. Passou pela tua cabeça, a Mabel. Eu preciso de uma ponteira com essas características. E eu sabia que ela ainda estava jogando. Falei, vamos mandar uma mensagem pra ela, né? E aí eu mandei mensagem, ela demorou pra responder. Porque foi na época que eu já tava tendo a experiência com Deus e tava naquela dúvida. Lembra que eu falei de Carmelita ou de como é que faz, pra onde vai? E aí aparece a mensagem dela, ei, você não quer vir jogar no Peru, não? Aí eu... Peraí, deixa eu ver como é que tá a minha vida. Se for uma coisa meio, mas isso é um adeno, tá? Demorar pra responder, isso é normal. Das duas. Já eu chego nesse ponto. Entendeu? Eu vou conferir aqui se ela demora mesmo. Demora muito. Tu vai ver, tu vai entender daqui a pouco. Aí eu vou chegar nesse adeno e vou dizer, tá vendo como ela demora a responder? Sim. E aí... Depois de umas 2, 3 mensagens, acho que foi, ela disse, tá, bora. Minha filha, tu vai ou não vai, né? Vamos, porque eu disse a ela, olha, eu queria um tempo pra eu pensar. Eu não queria dizer na hora assim, não, eu vou. Eu queria analisar as coisas primeiro, né? Sendo que eu também já tava na dúvida se eu queria ou não continuar a jogar. Então, quando chegou o pedido dela, aí que eu fui fazer o quê? Buscar se tinha Shalom e Lima. Esse foi o meu critério, entendeu? E eu disse a ela, não, então vamos. Lembrei agora. É isso mesmo. E foi muito bom, assim. Eu lembro quando a gente se reencontrou. Nossa, parecia que só tinha te visto ontem, né? Assim, foi uma amizade que só... Tem umas coisas que são assim mesmo, né? Eu tenho amigo... Eu tava falando com um agora que foi me dar parabéns, né? Meu aniversário foi ontem. Eu conheço esse cara há 32 anos. E se a gente se encontra, vai ser a mesma coisa. Tem gente que acho uma sintonia, né? E eu cheguei lá, eu já cheguei pra ela assim, Simone, vamos comigo bem ali? Aí ela, aonde, né? Aí eu, não, pra um seminário de vida ali, pra um retiro. Aí ela, mas que retiro é esse? E aí foi onde eu fui, assim, também mostrando pra ela que a minha vida tava mudando. Sim. Mas em relação a essa nomenclatura, você já sabia o que era? Shalom? Não. Você não ia nem pra igreja? Não, a minha família, os meus pais em especial, são evangélicos, né? Então, assim, quando eu ia, essas épocas que eu vou pra casa, eu ia na igreja evangélica com eles, né? Assim, mas depois, quando eu ia pra temporada... sai fora de tudo, assim, porque também era muito difícil encontrar um lugar, né, pra continuar frequentando, assim, tudo. E o evangélico, eu não sei se tem a obrigatoriedade de estar no culto semanalmente. É uma opção ou é um direcionamento mais... Porque na igreja, assim, se faltar o domingo, ferrou mesmo. Domingo, vai confessar, né? Mas isso aí. Eu também não sei dizer, não. Depende eu sei da igreja, que eu acompanhava eles, assim, e tudo mais. Só que quando vai pra temporada é muito difícil, né? Assim...
Então, quando ela me falou, Shalom, vamos lá, vamos ver. Fui mais pela amizade, pra dizer bem a verdade. Eu não sabia pegar os ônibus lá, aí eu falei, por favor, né? Aí, essa desculpinha foi maravilhosa, né? Mas, assim, o Shalom, as pessoas têm algo, assim, especial, né? Que uma coisa que me chamou muita atenção foi isso. A Cida tava esperando a gente no ponto de ônibus, né? Oi, bem-vindas e tudo mais. Aí levou a gente até o centro, assim. Quando eu cheguei, vi aquela... cheio de jovens, assim, lá, já vi que era um lugar diferenciado, né? Eles estavam esperando a gente, né? Porque era assim, como é que diz? A sensação do momento, né? As 2 jogadoras de vôlei estão vindo nos visitar, todo mundo se prepara, mas ninguém finge normalidade, né? Não tem como, né? Só que a gente já fica olhando todo mundo. Já fica olhando a gente meio assim pelo tamanho, né? Aí 2 assim... Aí foi assim, no começo foi meio, não sei, olhava assim, tudo. Mas enfim, vivi o seminário com ela. Foi. E o engraçado foi muito boa a minha experiência. A experiência foi positiva pra você? Foi. Tanto que depois eu continuei seguindo no grupo de oração com ela lá, a gente se divertia muito. Foi uma experiência assim muito boa pra mim também, por causa da língua, né? Ajudava ela no espanhol também, mas a gente se divertia muito, assim, o grupo de oração realmente era um descanso pra gente, assim, durante a rotina da semana, sabe? E foi muito marcante, assim, pra mim, né? Pros próximos passos que eu dei depois, assim, ficou muito... Aí, enfim, ficamos no grupo de oração lá depois. Aí pra você não foi um conflito de sair de uma denominação evangélica pra Igreja Católica? Naquela época ainda não. Você era só ir mesmo, né? Eu ia, né, assim... Foi muito bom pra mim, mas depois que eu voltei pra casa, continuei indo na igreja evangélica com os meus pais. E teus pais souberam que você fez esse... Não souberam, assim, meus pais são sempre muito tranquilos, sabe? Enquanto a isso, assim, nunca foram... não, você tem que seguir por esse caminho aqui com a gente. Sempre fomos muito livres, assim, em tudo, sempre nos apoiaram em todas as decisões e tudo. E aí eu lembro que... Eu acho que eu já tinha conhecido você, né, amor? No meio da história, mas assim... Sim. Antes de começar a pandemia, no último final de semana, antes de fechar tudo, assim, uma amiga minha me liga e fala que tava passando por problemas. E eram problemas, assim, bem sérios. E eu tinha visto no Instagram, comecei a seguir o Instagram do Shalom de Florianópolis, né? E aí eu vi que ia ter um seminário de vida. E eu falei, pois eu sei onde eu vou te levar. E daí eu combinei com ela, tudo, e fui levar ela no seminário. Mas não sabia que o seminário era pra mim também, né? Entendi. Nessa época aqui, só um adendo aqui, nessa época eu já estava no discipulado, ali no postulantado, aliás. Postulantado, né? Eu tava no postulantado, não, já estava aqui em Fortaleza. Entendeu? Aí Deus tratou de... Entende? Na ausência, obviamente, né? Deus, ele toma aquele espaço e vai continuando a agir na vida da pessoa. E agiu na vida dela com uma evangelização, né? Que também serviu para a vida de conversão dela, Sim. Né? Sabe aquela semente que nunca nos deixou sair de perto da vocação? Você tem uma história parecida com a minha. Com certeza. De estar um pouco distante e sempre voltar. Aquela sementezinha que lá em 2005 eu tive a experiência com Deus e fiquei relutando sobre a vocação, mas virava e mexia... Eu sabia onde era o meu lugar, eu sei onde é o meu lugar. É isso. Isso é interessante, porque eu, na verdade, sempre estive o mais dentro possível do Shalom. Mas existe uma diferença fundamental entre estar no Shalom e perceber, não, eu sou e Deus me chama a me consagrar, né? Sim. E eu preferi não ter pressa. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu também entrei em 2005. Eu tinha tocado num festival do Shalom em 2004, já conhecia desde criança e tal, lá no Rio. Aí meu amigo Bill falou em 2005, me ajuda aqui no coral. Eu entrei, comecei, por causa da música, Deus vai me levar para o céu por causa da música, através da música, né? Não por causa da música. Não tem como. Essa é a minha vida de salvação. Mas eu fui ficando por isso, porque eu me via útil num lugar que me trazia alegria, frutos, né? Então me formava, me amadurecia, me enriquecia em diversas coisas. E aí, só que no começo é aquela pressão. Vocês não querem fazer vocacional? Você não quer? Não, vocacional. A gente, calma, bicho, eu não sei nem meu nome direito. Vou botar no vocacional aqui, eu tentei fazer, entrei 3 vezes, entrei 2 anos depois, peraí, vamos dar uma pausa. Mas nunca deixei de estar, né? E aí em 2020 voltei. Voltei para a via de consagração, mas para mim é a mesma coisa. Só que aí, justamente, eu estou numa altura
em que a única coisa que mudou é que agora eu estou indo para a célula mas quando eu tomei a decisão em 2020 foi não há mais dúvidas, porque eu já estou há 19 anos nesse processo, então não tem, e seria uma ousadia, uma ingratidão dizer, será? Não tem mais será, acabou esse negócio, não tem mais será, né? Mas talvez no seu caso, não sei, seja diferente, o Shalom te trouxe para um ambiente para que você tenha experiências com Deus, mas não necessariamente seja a tua vocação. É ou não é? Na verdade, é certeza absoluta. Que é a tua vocação? Eu sou Shalom consagrado, certeza absoluta. Digo com toda certeza, né? Mas existiu uma fase na minha vida que eu precisei me afastar um pouco da vocação. Eu digo pela condução do Espírito Santo, né? E por escolha pessoal. E que eu sei que em algum momento e no tempo certo, eu vou retornar para o meu lugar. A vocação é o meu lugar. Sim. Eu sou Shalom. Da minha entrada, do meu pedido de férias, para o meu retorno, nada mudou. Nada mudou. Nada. O meu ser... Você pediu férias? Eu não entendi. Eu digo que é um pedido de férias, né? Sim, tipo, deixa eu... Entendeu? Eu digo que é um pedido de férias. Tanto que eu encontrei com a irmã... E a irmã olhou pra mim e disse assim, vai acabar quando tuas férias? Sim, tá acabando, calma. Estamos no processo. Mas é interessante, eu fiquei uns 10 anos também nesse processo de, peraí, deixa eu me ajeitar minha cabeça, minha saúde, minhas coisas. Eu me mudei, tive filhos, casei, foi uma série de coisas, né? Então é mais ou menos isso, né? Claro. E mexe muito comigo estar fora. Pedro, eu estou literalmente há 3 anos... numa ordem cronológica, contando há 3 anos fora da comunidade, eu me consagrei na comunidade, e eu lembro, cara, como é estar na célula na segunda-feira. Eu lembro como é estar na célula na sexta-feira. Esse cara, hora dessas 7 horas, era pra eu estar na célula. E tem alguma coisa dentro de você que diz, era pra eu estar lá? Sim, né? Com certeza, né? Você vê que quando você falou agora, eu sou Shalom, a tua alma gritou dentro de você. Claro, né? Claro. Eu tava falando isso ontem com a Suzy, você conhece a Suzy? Sim. Não sei se você conhece. Sim. Eu falei, tem uma coisa... Parece que são 2 pessoas. A alma parece que é uma pessoa diferente. Não, é uma pessoa só, mas claro, né? Não vou falar essa heresia aqui, mas às vezes parece que a alma sabe coisas que o nosso cérebro não sabe. Então, quando a gente está rezando, ou ouve uma música, ou ouve alguém dizer alguma coisa, ou tem um trecho de uma letra de uma música, ou acontece alguma coisa... Você sente alguma coisa que vem de algum lugar que diz assim, é isso aqui e eu preciso disso, pelo amor de Deus, me leva para esse caminho, né? Então você diz, eu sou Shalom, aí você sente assim, caramba, eu sou Shalom, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para essa vocação, é isso. Né? É isso. E pela nossa rotina hoje, tudo que elas falaram agora, vamos linkar, né? O que elas falaram agora é a metade de toda essa história. Elas estão na metade, isso tudo que elas falaram é a metade. E hoje, a nossa vivência hoje é uma vivência muito complexa, porque a gente está 7 meses no lugar, a gente nem consegue ter casa. Porque imagina, a gente passa... Vocês ficam transitando, né? A gente passa 8, 9 meses no lugar e depois tem que voltar. E como que a gente vai deixar uma casa 8, 9 meses sozinho, sem manutenção, sem nada, entendeu? Então, a gente tem uma via hoje... que hoje até foi partilhado com a comunidade sobre a nossa vida, né? Hoje a comunidade escutou como que a nossa vida né? Por esse meu desejo de estar na comunidade. E hoje a gente está vendo a melhor via. Mas você sabe que, eu não vou te interromper, mas eu vou complementar, porque a comunidade vai ter que se adaptar, e é a fim de se adaptar, não está contrariada. Porque são os sinais dos tempos. O propósito do Shalom existia para os 4 cantos da Terra. Então, não existe SEV nos 4 cantos da Terra ainda. Isso. Nem vai existir. Sim. Vão existir cada vez mais. Mas não dá para você estar em todos os bairros de todas as cidades, de todos os estados, de todos os países. Então, por exemplo, Padre Gervan, um irmão nosso da Aliança, grande amigo meu, mora em Nashville. Não tem Shalom lá. Então, a célula dele é em Nova York. Como é que ele faz? Tem que ser online. Então, vocês têm uma vida... Não, eu sou confirmadamente, Deus fala, eu sei, não há dúvidas. E mesmo que eu nunca entre para a comunidade, eu sei que eu sou Shalom e vou morrer Shalom, porque Deus me fez assim, isso é parte de quem eu sou. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Online. Então, essa
é inevitável. É ou não é? É, com certeza, é inevitável. Mas continua aí, te interrompi. É inevitável. E eu até digo, né? Hoje eu ainda vivo numa vida missionária. Eu vivo numa vida missionária. Como eu iniciei a minha vida missionária, a gente continua a nossa vida missionária, que é lidando com atletas de alto rendimento, que hoje o meu trabalho é lidar também com atletas de alto rendimento, ter contato com esses atletas de alto rendimento, eu ainda tenho contato com esses atletas de alto rendimento. E a gente está de um lado para o outro toda hora. A gente tem contato com todo tipo de pessoa toda hora. E essa é a nossa via de missionariedade também, né? Então, eu acho que o tempo e o Espírito Santo vai nos conduzir para que as coisas vão se ajeitando da melhor forma possível, né? E isso foi quando eu vi a Amable jogando lá no SESI, foi do mesmo jeito, né? Porque quando aí começa que eu vou precisar de água. Quando eu estava nas quadras, que eu vi os atletas que eu digo que era Nossa Senhora que me chamava a atenção, para eu rezar e interceder pelaquela pessoa, pela vida daquela pessoa, e eu rezava, eu não sei o que dava, não sabia o resultado daquela minha intercessão, não sabia. A gente não sabe. Quase nunca sabe, na verdade. Não. E Deus, antes de pedir essas férias da comunidade, me fez contemplar o resultado de uma evangelização que passou pelo meu coração, que é a Amable. Porque eu vi a Amable jogando, intercedi pela vida dela, e assim foi. Em um momento, Nossa Senhora veio ao meu coração, se eu não me engano, em 2017, para eu mandar um texto para a Amable. Exatamente, cara. Agora tá lembrado? Agora é isso aí. Vai, fala de novo aí, conta. E aí, eu mando um texto para a Amable, né? Nossa Senhora suscita ao meu coração, eu estava em oração, eu lembro muito bem, muito claro, é muito claro para mim, as intervenções de Deus e as intervenções de Nossa Senhora na minha vida, que colocou no meu coração e disse: nada precisa ter o seu nome e sua mão. Bote remetente, Comunidade Católica Shalom. Destinatário, Amable Coester. Para você não precisa de crédito. Não. E toca o barco. Se tiver algum resultado, é ela e Deus e tá tudo certo. E só que como ela, eu seguia outros atletas nas redes sociais, né? Sim. Eu seguia ela, seguia outros atletas nas redes sociais e às vezes conseguia acompanhar alguma coisa. E aí entra, sabe aquele adendo que eu fiz sobre ela nunca responder? Eu mandava mensagens pra ela e ela nunca me respondia. Sabe por que ela não... Por que isso, gente? Eu vou te explicar agora. Pô, não tem mais o que fazer, né? Eu vou explicar pra todo mundo agora, sabe por quê? Porque são os corações difíceis de alcançar. Você é difícil, sabia? Com certeza. Por isso que eu sou Shalom. Essas pessoas têm os corações difíceis de serem alcançadas. Né? Estão ali muito distante. Estão ali são atletas de alto rendimento que dali depois vão para uma seleção brasileira e que, para elas já ganharam tudo. Mas mal sabem que não ganharam nada. É por isso essa relação riqueza e pobreza que Jesus sempre fala, né? Porque a pessoa está tão ocupada com tantas coisas que não se abre. E também a vida do atleta, assim, né? Muito ocupada, né? Gente, a gente fala assim, a gente treina de segunda a segunda. Eu sei exatamente Só tem um intervalo aí porque tem um jogo, né? Mas é de segunda a segunda. Então, quando você não tá treinando, você tá malhando, você tem que descansar. Então, a vida fica... E você se esforça mais fora do jogo, né? Demais. O jogo é até recreativo, é só né? ali o resultado, que todo mundo vê, né? O jogo é o que todo mundo vê, mas ninguém... Não vê o que acontece fora disso, que nem lutador sabe? fala sempre isso. Não, eu me ferro muito mais no camping do que lutando, assim, né? Então, assim, hoje, né, também com esse olhar, assim, né? Depois de ter tido a proximidade com a comunidade, a gente vê. Pra gente seguir esse caminho, tem que ter o sacrifício, sabe? Pra gente conseguir, né, amor, assim... se organizar pra ir pra missa, sabe? Todo dia. A gente já chega em casa, já planifica. Amanhã meu treino é tal hora. A gente consegue ir pra missa a esse horário. Sabe? Então vocês conseguem. A gente consegue. Mas também a gente teve... Foi uma graça de Deus também, porque é a paróquia que fica do lado de onde eu treino. E é uma paróquia muito ativa. Então tem muitos horários de missa. Então ajuda muito a gente também. Mas, claro que existem outras realidades também. Sim. Só que realmente, assim... Às vezes que ela vai falando é porque a gente entra num mundo que fica naquela rotina e é muito desgastante. Então... Imagina, claro. Eu sou músico, produtor musical, e se não fosse o Shalom, eu, sei lá, onde é que eu estaria? Estaria fazendo
É muito, a gente se ocupa muito. Então, não é só uma área, né? Assim, a gente meio que, né, nas 2 últimas décadas, se reprogramou. As coisas não têm mais a mesma velocidade de antes da era da internet, que já era intensa, né? A Revolução Industrial, não vou ficar falando de história aqui. Mais de 20 anos para cá, triplicou. Sim. O que a gente faz, a gente acha que está devagar. Não, eu tenho que dar mais, Só que nossa natureza não é programada para isso. E várias vezes quando eu converso com missionários, principalmente da comunidade de vida, eu pergunto isso. Você não acha que as realidades da igreja e comunidades da igreja precisam cuidar da saúde mental e física dos missionários? Porque a mentalidade antiga, que precisa ser mudada e tem sido mudada, antes existia uma dimensão de sacrifício em que quanto mais se faz, melhor, e a saúde deixa pra lá. Se você morrer, morreu, meu irmão. Claro que eu tô falando de uma maneira muito agressiva, não é bem isso. Mas a ótica tem mudado, assim, a gente precisa ter longevidade, qualidade para que a pessoa tenha, né? Então isso toca a realidade de vocês também, né? Porque Deus me chama para si, para perto de si, para as coisas de Deus. E a minha realidade é intensa, como de todo mundo. Como é que faz, né? Então você tem uma vocação específica. Como é que você reconhece esse chamado em você também, ou para você é diferente? Eu reconheço também, só que na época que como eu ia falando antes, quando eu tive aquele seminário antes da pandemia, Deus falou e tudo, eu fui rezar e tudo, e Deus confirmou que era mesmo para eu sair, assim, e foi muito engraçado, porque eu lembro de no sábado, depois que eu saí do retiro, do seminário, eu peguei e voltei para minha casa, e acho que tinha culto de jovens, alguma coisa assim, e eu sentei assim, eu lembro de sentar assim, começou o culto, e eu falava, meu lugar não é aqui, começou a me gerar uma inquietação, sabe, assim? Eu não quero, não é isso, e tudo mais. Aí eu rezei e tudo, Deus confirmou. Como é que pode, né? E aí tem uma vozinha que diz assim, né? E aí eu entrei pro grupo de oração lá em Floripa mesmo, assim. De alguma paróquia? Não, do Shalom? Do Shalom mesmo. Shalom. Foi o último seminário que teve antes de fechar tudo, assim. Foi muito providência de Deus também, né? E eu, como fui levar uma amiga que me ligou precisando, mal sabia o que era pra mim, né? Cara, que legal. E aí fui, né? O meu caminho todo ali pelo Shalom até então foi época de pandemia. Eu não vivi nada muito presencial. Foi agora, né? Muito recente. Eu fiz vocacional depois, o meu vocacional todo online. E daí eu sei porque eu fiz 2 reciclagens online. Foi muito... Era o que tinha. É o que tem pra hoje, mano. Assim, funcionar mesmo, não funciona muito, não. Então, assim, agora que eu tô tocando em algumas coisas da comunidade, assim mesmo, sabe? Porque o meu vocacional eu fazia por Floripa, online. Aí eu fui pra Portugal. Aí, por causa também da rotina, né, assim, o fuso horário e tudo, quando eram os domingos que tinha o encontro do vocacional, muitas vezes eu começava e não podia terminar porque eu tinha jogo. Muitas vezes eu tinha que avisar, olha, eu não vou conseguir participar E como é que é a resposta do clube, assim, quando você diz isso? Você não participa você falou do jogo, não, né? Pro jogo eu tinha que ir, né? Eu entendi o contrário. Se falar pro clube assim, não posso ir, ia ficar complicado pra caramba. Você é doido, menino, você tá aqui pra isso. Não volta mais não, né? Então eu tinha que comunicar, né, o vocacional e tudo mais, então muitas vezes eu não podia participar. Sim. Não, mas aí é tranquilo. Aí pra terminar também o vocacional, eu entrei em contato com várias missões, porque eu já sabia que naquele dia, quando o meu grupo do vocacional de Floripa ia terminar, eu não ia poder participar com eles, então eu tive que buscar uma outra missão para poder terminar o meu vocacional. Enfim, foi assim bem puxado. Aí terminei. Que ano foi isso? 2021, acho que foi. 2021. Então você é postulante? Não, eu não foi. Ingressei, não. Vamos dar um jeito nisso, né? Vamos ajeitar essa casa aí. Mas aí nesse meio tempo esse cara já era pra dar fase definitiva, amigo. Já ter feito, já. Nesse meio tempo eu já conheci o Léo. Foi lá quando a Amabile foi pro postulantado, né? Isso. Eu conhecia o Léo por casualidade. Nessa história, quando os dois souberam que ele tinha enviado o terço pra ela, eu estava com ela em Lima. Então eu via, uma vez eu lembro de até eles em chamada de vídeo, ela me falou, vem conhecer o Léo. Eu falei, oi. Mas
só, né? Nada demais assim. Mas foi um oi normal ou foi um oi fino? Não, eu não conhecia ele. Foi tipo, oi, prazer. Porque ela comentava muito sobre mim. E tu já tinha mandado mensagem também, né, amor? Já tinha rezado por mim. Como é que foi quando você viu, assim? Não, é porque, na verdade, Pedro, cara, é impressionante. A história aqui, é por isso que eu me emociono muito, porque Deus é muito bom comigo, cara. Não, quando a gente parar pra pensar, mano. Pedro, eu rezava, Deus dizia assim pra mim, ó. Tranquilo, vai na boa, vai sair uma vocação e vai evangelizar. E no meu coração era Comunidade Aliança. E hoje nós temos uma comunidade de vida e uma possível comunidade de aliança. Deus me deu 100 vezes mais. Contigo não tem outro jeito não. Exatamente. Né? Mas a reza foi boa aqui, ó. Então, essas coisas são impressionantes, porque quando a Mab contou as coisas dela, ela já tinha forte um chamado de estar perto de Deus. Seja onde for, carmelita, o que for, meu irmão, eremita, inventa aí um caminho, mas você tem que estar perto de Deus. E ela sempre teve isso claro. Sim. Até chegar no Shalom foi um caminho assim. Sim. Né? E aí o terço que abriu. A gente não sabe as coisas que a gente faz, né? Não. Então, o ministro de música, às vezes, também. Você tá ali, toca a tua música, canta. Aquilo é o divisor de águas da vida de alguém, né? Um terço divide o caminho e fala assim: agora tu vem pra cá, pra sempre aqui. A gente acha que tá ali. Tá tudo certo, é aqui, mas não é. Deus tá movendo muitas coisas. É tudo que Deus faz. E eu achava que vai ser uma comunidade de aliança pra estar ali jogando, pra evangelizar mais atletas, mas Deus deu uma comunidade de vida. Não, tu desfalcou o clube, né, cara? Foi impressionante. Assim. Entendeu? Eu tirei uma central eu tirei uma ponteira. Foi um problema que você gerou na seleção brasileira. Exatamente. Mas Deus é muito bom, cara, que hoje... E aí... Por conta dessa história da Amable, eu conheci a Amable e a Amable demorou a responder. De 2017, a gente só foi ter contato em 2019, porque ela não respondia, pra tu ver, né? E a gente teve Demorou um ano pra falar? 2 anos, 17 a 2019. Que isso, minha filha? Então, olha só, quando você abriu coisa, você olha assim, o que tiver vermelho, você responde. Mas eu acho que foi no tempo de Deus, sabia? Não, mas com certeza. E se não era, ele dá um jeito de ser. E foi um stories meu que ela viu e ela respondeu stories. Aí tu é celibatário, um negócio assim, totalmente nada a ver. E aí a gente começou, aí ela pegou e perguntou do nada: como tu conheceu a vocação? Ixi, a história aí é longa. Começou, né? Só uma coisa aqui, Léo, porque eu vi essa postagem dele. Olha qual foi a postagem. Eu vi a postagem dele porque quando ele me mandou, né, o tal do terço Shalom Fortaleza, eu comecei então a seguir algumas coisas, né, do Shalom. Para começar também a entender e a ver o que né, como é que era, do que vivem, o que comem, o que fazem, né? E aí, quando eu comecei a seguir, começou a aparecer para mim... Carol só faz rir. Começou a aparecer para mim algumas coisas do Shalom. E, assim, claro, né? Provavelmente porque tinha muita mensagem dele, aí o Instagram, talvez, sei lá, né? Funcionou ali. E aí eu vi, então, a postagem dele, que ele estava com uma irmã da comunidade que estava fazendo os votos no celibato. E aquilo me chamou muita atenção. Assim, essas coisas misteriosas são incríveis, né? Tipo, tu não sabe nem o que é celibato, mas aí você fala... Quero ver mais, quero ver mais. Aí a pergunta dela pra mim: tu é celibatário? Aí quando eu fui ver, tinha mensagens em cima disso. Eu falei, não, peraí, ele já me mandou algumas coisas aqui. Aí comecei a ver, aí eu falei, então, perdão, né? Perdão por 2 anos de ignorância. Absurdo, né? Mas enfim, a vida é assim, né? Aí ela foi perguntar, ela disse, tu tem como me dizer como tu conheceu a vocação, como tu conheceu a Deus? E disse, a história é muito longa. Tem como passar o WhatsApp, que aí eu te mando um áudio aqui e ela bom. Mas aí a partir daí ela já sabia que você que tinha dado o texto? Não, aí eu mando 2 áudios pra ela. De 15 minutos. Cada áudio de 15 minutos. Que isso, gente? Loucura, tá? Um podcast. E você ouviu? Ouviu. Não ouviu nada, mentira. Tanto que ela ouviu que eu vou te dizer. No último áudio, eu pergunto pra ela, e o texto, tu ainda tá com ele? Eu não tinha como saber da história do texto. Não, claro, Aí ela me manda um áudio... Eu fico desesperada. Eu já tinha, inclusive, despojado pra um jovem da obra. E eu falei assim, eu não acredito. Eu não acredito que, assim, que foi você. Como assim? Não, e não era nem pra ficar contigo, era só um negocinho pra abrir o caminho. Maria é assim, né? Tipo assim, Maria não fica... Ela fica itinerante aí. Aí me mostrou pra Simone. Meu amigo e tal, não sei o que, e ficou.
E eu comecei a rezar pela Simone. Nunca tinha visto a Simone. Comecei a rezar e tá tudo certo. Nunca pitou, acho, um jogo meu, né? Não, nunca pitei um jogo da Simone e tudo. E tocamos a vida e tudo certo. E tinha mandado mensagem. E aí comecei a mandar mensagem. Rezava por ela. Ó, Nosso Senhor mandou essa passagem. Por conta disso, tá. Respondia nada. Ah, muito obrigado. É muito santo essa pessoa. Ah, muito obrigado. Ah, não sei o quê. Aí uma vez eu fui pregar no acampamento de Florianópolis. E tava eu e 2 cearenses pregando nesse acampamento. Eu disse, cara, não pode, tava inquieto. E não pode. E a gente tava de férias, né? A Amable não tava pode o quê? Não pode 2 cearenses pregando no sul. Tem que ter alguém do sul aqui pra dar um testemunho de alguma realmente, coisa. acho que é um pouco gritante, né? A situação, a diferença, demais. assim, né? Era eu e a Jéssica. Lembro. Aí eu disse, eu liguei pra ela tava de férias, ela tá na transição pra ir pro posto plantado. Era. Aí eu liguei pra ela, disse, eu tô aqui pregando aqui e tal, tu não quer vir, eu vou pregar tal dia, tu não quer vir dar teu testemunho na minha pregação, não? Ah, eu vou marcar aqui e tal, tá, tudo bem. Aí conta essa parte aí. Tá, aí eu tava de férias e eu sempre buscava a Simone, assim, pra poder, enfim, encontrá-la e tal. E era a formatura do meu irmão, no 3º ano. Falei, Simone, vem, né? Vem pra formatura pra gente conviver um pouco, pra gente, enfim, descansar um pouco aqui e tal. Ela também gosta muito de lá, né? Que é muito sossegado mesmo. E aí ela, tudo bem, vou. Aí foi ela, a irmã dela, a irmã gêmea, né, dela, que também joga, e depois ela conta sobre isso. Mas aí ela foi e pronto, formatura. Eu disse, Simone, então, eu recebi um convite pra ir pra Floripa. Tu não quer ir não comigo? Eu sempre levo, né, porque eu não vou sozinha não nessas coisas. Simone, quer ir comigo? Aí ela, eu acho que dá certo e tal. Ela tava com o carro lá e tal. Aí vai eu, ela e a irmã dela. As 3 torres gêmeas chegando no acampamento de Floripa. 3 torres. As 3 torres sendo 2 gêmeas. Exato. E confundem. Até aqui mesmo... Vocês são irmãs? Eu nunca confundi. Não. As pessoas confundem. As pessoas aqui cara, são perguntam se nós pessoas somos irmãs. gigantes, magras e parecidas. Aí a gente fala, de sangue não. Não é irmã de sangue. Mas aí vinha essa parte é comigo. Aí beleza, ela me manda mensagem, cheguei. Aí eu vou subindo uma ladeira e nunca tinha visto as 2 irmãs juntas. Então, cara, gêmeas, tu não tem como saber. Tem sim, Léo. Não tem como. Eu vi uma foto agora, é muito igual, cara. Quem vê a primeira vez doido? confunde. Não tem como. Claro, depois tu vai notando, assim. Aí vinha, eu lembro a imagem, a Amable no meio, Simone na direita e a irmã dela na esquerda. E aí, quando eu... Aí quando vem descendo, aí eu disse, essa da direita eu acho que é a Simone. Como que eu vou saber? Mas beleza, a Amable vai lá apresentar, tá tudo certo. Toca o barco, à noite a gente vai lá com o padre Everton, que é um padre da comunidade, lá de Floripa, a gente vai comer um sushi. É tanto que no final ela brinca e diz assim, nunca fui jantar com o padre e tal, não sei o quê, né? E beleza, a gente tocou o barco, aí até brinquei com ela, disse, vê se agora tu me segue no Instagram, que nem isso tu faz, né? Vê se tu quer ser minha amiga agora e tal, não sei o quê. E beleza. Agora sim. Aí ela, agora sim, agora você é tua amiga e tal, e... Beleza, aí antes disso a Amable vai e me deu uma chamada. Disse assim, cuide dela, viu? Que era pra eu cuidar da Simone, não foi nesse momento aí? Agora que eu tô lembrando em que sentido, Mari? Seguir evangelizando. Eu só queria que ele, tipo assim, continuasse intercedendo, rezando, mandando o que Deus dissesse pra ela, entendeu? Porque eu estaria no posto plantado e o posto plantado é um tempo em que você... Na comunidade de vida tu vai embora pra algum lugar, né? Exatamente, que você também não usa celular e muitas coisas assim, né? Então, você Você usa já não vai estar apostolicamente. perto, então não tem você mais... não vai estar perto. Eu falei, ei, Léo, por favor, né? E foi muito importante, eu acho, né? Isso que... Claro que foi importante. Da Amable, porque realmente o Léo fez um processo Qual a importância aqui? A parte eu quero entender esse processo até aqui hoje. Mas foi muito importante, assim, porque o Léo realmente fez um processo de catequese comigo, assim. Então, pensa. Quem poderia me explicar muita coisa que eu tava vivendo ali no grupo de oração e tudo era a Amable e ela não tava mais. Se ela não tivesse vivido isso. Era preciso que eu partisse. Mas poderia ser um risco também se você ficasse se sentindo abandonada ou assim, não tem ninguém com quem eu possa me apoiar e tal, né? Dependendo da pessoa, do temperamento, né, da história de vida, a pessoa desiste, né? Por isso que não deixamos as pessoas sós. Aí eu mandei inscritos pra ela. Eu disse, dá uma lida, eu fui explicando. Aí depois comprou o catecismo tal. E aí a gente foi indo. E tudo certo. Toquei a minha vida, ela tocando a dela e tudo certo. E aí eu fui com uma aliança externa pra Goiânia e tudo. E aí
fui pra consagrar e aí discernir o estado de vida. Cara, eu sou apaixonado no celibato. Mas faz parte de você reconhecer que a vocação é plural, né? Você achar lindo o sacerdócio, o celibato, essas coisas todas, né? Sou apaixonado no celibato. Cara, acordava assim 2 horas da manhã, pegava um Uber de casa e ia pra capela rezar de madrugada. Cara, eu sou celibatário. Celibatário aqui, né? É porque a tua alma é, né? E aí rezando com o estado de vida e tal, fiz esqueci o nome. O retiro dos candidatos ao celibato e tudo. E aí, Nosso Senhor, foi... E aí eu sempre tive muitos amigos. Não é bem assim não, ele falou, né? Mas fica por aqui. E o Nosso Senhor, eu sempre tive muitos amigos na comunidade, fora sempre meu ciclo de amizade é muito grande. E aí eu, cara, então vamos aqui me abrir, até porque a idade também, né? Eu não sou mais um jovenzinho pra estar brincando de namorinho, pra ver se vai dar certo, não, né? Chega uma hora que tem nem mais graça isso. Não tem mais graça. O que você quer da vida? Da vida, exatamente. E aí eu, cara, vou aqui. E aí você tem que olhar pros lados e entender o que se passa na sua vida, quem é que tá perto, quem são as pessoas que realmente conhece, né, que tá ali realmente, né? E aí eu fui conhecendo as pessoas e aí eu passei pelo momento não muito bom. Foi o momento também que eu tava pra sair da comunidade, pra pedir as férias da comunidade. Porque não houve um problema, foi um momento que você precisou, né? Que eu precisei sair da comunidade. E esse momento foi um momento mais difícil pra mim, porque, sair da comunidade pra mim foi difícil, cara. Dói, né? Até hoje, estar fora da comunidade me dói. Sim. Então, quando eu olhei pra um lado e pro outro, quem tava do meu lado era ela. Era a minha amiga. Mas você sabe dar nomes. Eu saí porque trabalho, foi isso? Não, eu saí por questões pessoais minhas. Também se não quiser dizer, ok. Não, são questões pessoais minhas e com a comunidade. Questões pessoais minhas com a comunidade. Certo. Mas isso é independente de vocação, né? Não, é um problema que se resolve ou não, mas... Não, independente de vocação, independente. Eu tenho uma vocação, ponto, acabou. Eu sei disso, eu sempre soube, desde quando eu fui lá na comunidade, aqui meu estatuto, meu sinal, segura aí que eu venho já buscar. Porque eu tenho uma vocação, ponto. Né? E aí, quando eu olhei para um lado e para o outro, a minha amiga que estava do meu lado era ela. Você já tinha uma relação de amizade aí. Sim. Né? Aí ele, na missa de consagração dele, a Amable me mandou uma mensagem, né? Pedindo pra ela ir. Tu podia ir, né? Porque não vai ninguém da família dele, tu podia ir representando a gente. Você consagrou? Não lembro disso. Consagrei. Que ano? 2020. Mas não foi aqui, então? Não. Por isso que eu não, por isso que eu não lembro do... Foi na missão. Não tem esse registro. E aí, quando a Amable fala isso, eu falei, vou. Tu saiu agora, então. Foi o quê? 2 anos? Saí em 2021, né? Acho que 20. Consagrou no ano seguinte, saiu. E aí ele ia consagrar, ele também comentou, eu vou consagrar, não vai vir ninguém da minha família e tudo mais. Brabo. Tu não quer vir, não? Tu não quer vir. Aí eu falei, vou. Foi assim, muito, vou. Deixa eu olhar a passagem aqui aí. Você estava onde? Eu estava em Santa Catarina. De férias. Estava na minha casa de férias. Falei, vou. Sabe assim, só fiz a mala, fui, cheguei lá. Foi irado isso. Foi muito assim. Não sabia nem onde era que ia ficar. Não sabia nada. Você já gostava dele? Não tinha nada, pô. Nada. Tu vai entender, tu vai entender. Não tinha nada. Tá muito recente. Como é que vocês passaram a se gostar, cara? Eu quero entender isso. Vai embora, começa a história. Tá muito em cima esse negócio. E também acho que isso foi muito providencial, assim, né? A gente pegou, aí fui pra missa dele e tudo, aí contei pra Amable como foi, não sei o quê. Enfim, passei acho que só o fim de semana ali, né? Foi só a consagração, a gente foi em Brasília, os meninos consagraram lá. E aí os amigos nossos consagraram lá em Brasília, a gente ficou lá um dia, ela volta pra Goiânia, pega o voo e vai embora. E continuou tudo igual. Normal. Tudo igual. Normal, aí tudo depois certo. ele faz o retiro pra... Não, aí eu decidi que seria matrimônio, rezei, fiz o retiro pessoal, decidi matrimônio, beleza. Depois de consagrar, depois de ter feito. Depois de ter me consagrado, aí e agora? Quem Quem? Poderá nos defender. Aí tu pega ali o teu caderninho de oração, tua oraçãozinha pessoal ali, por isso que é importante ter o caderninho de oração. Você não tava namorando, né? Não. Tá. Tranquilão. Fazia 5 anos que eu tava só. Sim. E aí eu fui folheando. Folheando e fui lembrando das coisas, dos momentos difíceis e tudo. E aí eu disse, aí vinha ela.
Assim, na oração vinha... Aí vinha um S, aí vinha um I, aí vinha um... Aí eu disse falar para o Nosso Senhor, mas, cara, pelo amor de Deus, eu não sinto nada por ela. Eu sinto. Ela é minha amiga. Não, claro, mas não... Nada. Afetivamente, nada. Zero. Cara, aí beleza. Tu é o senhor do impossível, vai fazer isso. Mas não é impossível também, peraí, né? Não, mas é impossível porque tu não tem nada. Chamou de impossível mas aí. É impossível porque tu não tem nada. Sim. Quando tu não tem nada e tu quer tudo, tu é impossível. É claro, Então, tu é o senhor do impossível, tu vai fazer nascer. Claro. E eu fui normal, a amizade foi... E a gente foi cultivando a amizade normal. O Só Adeno, o interessante também... Olha aqui a futura celibatária se metendo, né? Vou fazer meus votos. Sim, quando é que você vai fazer esses votos aí? Dia 28, já próxima semana. Show. Sim, me mas chama, o que eu acho interessante? Que um relacionamento que ele não parte de uma amizade já é estranho. Não, isso que eu ia falar agora. O melhor jeito Exatamente. Primeiro amizade. Né? Quando eu escuto essa história mais de 465 vezes, sempre me chama a atenção isso. Cheio da história. Não, tô de forma nenhuma. Mas de cada tempo eu colho algo. E o que eu acho assim mais interessante, né? De um relacionamento, poxa, como é importante as pessoas cultivarem um tempo de amizade, de se conhecer, entende? Porque, entendo, mas eu preciso deixar claro que nem sempre vai ser assim. Sim. E não tem problema também. Sim. Mas é muito legal quando você cultiva, conhece, se aproxima, convive sem outros interesses primeiro, né? Isso eu acho importante, mas tem uma coisa muito importante. Que era quando eu rezava, era o que dizia. É isso, cara. Tudo nasceu em Deus. Tudo nasceu em Deus. Mas eu posso confirmar isso, porque... Eu namorei algumas vezes na vida. Também não sou essa coisa maravilhosa toda, mas namorei algumas vezes na vida. E eu nunca achei que eu fosse casar com nenhuma dessas namoradas. E namorei 7 anos com uma, mas eu não achava que ia dar certo. Namorei 3 com outra, 4 com outra, 2 com outra, não sei o quê. Desde os 13 anos de idade. Aí quando eu conheci a Cibele, amizade, não sei o quê, chegou um momento que a gente estava solteiro e começou a caminhar. A partir do momento que a gente começou a namorar, eu já sabia absolutamente que eu ia casar com ela. Não tinha a menor dúvida. E na oração Deus também tinha... Já poderia ter casado ali, entendeu? E a gente foi e reza e tal, mas Deus dá a certeza e pronto, né? Como Santa Teresa disse. Você tem a certeza, fica em paz e... Tem um casal de amigos meus da Aliança também lá no Rio, que a menina sabia que ia casar com ele e eles nem se conheciam ainda. Minha Nossa Senhora. Realmente é de Deus mesmo. Eu digo que pra gente foi mais fácil, né? Ser pela amizade assim. Foi uma via tranquila, assim, né? Sim. Muito. Mas ela já sabia que ia casar com ele, porque Deus já tinha falado com ela, entendeu? Isso é uma coisa doida, né? Eles nem se conheciam. Muito mais fácil não. Muito mais fácil não. Depois, né? Muito mais fácil não. Porque assim, ó, quando eu rezei, Deus foi lá, fez a obra dele no meu coração. Construiu o negócio no meu coração. E aí eu disse pra ele, beleza, tu fez o impossível, tu construiu o meu coração, agora tem que construir no dela. Mas eu já tava fazendo já, cara. Não, só que o meu acho que era um pouco mais difícil. Mas agora eu vou te dizer. Por quê? Tu não tava afim mesmo? Zero? Zero. Nossa. Afim de mim, zero. Afim de mim, zero. Carol tá só que eu trabalhei muito tempo no comércio e a época que eu trabalhava no comércio era um padrão de atendimento muito alto. E aí os caras colocavam a gente para fazer PNL. Programação neurolinguística. Então, eu meio que usei isso pra descobrir se ela tava aberta ou não pra se relacionar. Não, Leonardo. Agora que eu tô descobrindo essa mulher. Tá confessando aqui as técnicas. Agora vai todo mundo oracionais, vai ter que pegar. Gente. Pra poder, olha só, como conquistar, né? Vamos lá. Mas isso ela sabe, ela já sabia disso. Mas por isso que Deus fez na ordem certa. Ele primeiro pôs ali, plantou ali. Agora eu vou usar de ferramentas. Né? Eu não sabia disso, eu tô passada. Aí eu fui lá, né, investigar, porque, poxa, eu vou lá pra aí, dar o bote errado. E tem a linguagem corporal no PNL, tem toda uma coisa assim, né? Exatamente. Aí... O jeito de falar, você não pode conseguir contar. Tipo assim, você não diz tal, mas você não diz o mais porque você acaba de zerar tudo que você falou, então você fala. É isso. E eu digo mais, tal, não sei o que, você complementa. Ao invés de você usa PNL, isso, não sei, mas eu sei algumas coisinhas.
Mas então, isso ele nem fazia assim, não era nem linguagem corporal, porque era mais chamada de ligação assim, era mais não... Era mais na forma de pesquisa. Eu jogava algumas coisas para colher. Que eu quero... Né? Não, vai confessar tudo agora. Aí eu colocava, e aí, tá aberta e tal. Ela meio que falava, eu tô aberta porque... eu tô aberta também porque por conta da idade e tal, né? Os meninos, que idade, tu é nova e tal, meio que falava isso pra ver qual era dela, né? Não, mas eu tô na idade e tal, não sei o que tem que tá? E aí eu, não, beleza e tal, e aí, qual era o perfil e tal? Vamos ver aqui, eu vou te ajudar. Eu sou muito amigo dela, né? Então o amigo tem que ajudar, né? Eu vou te ajudar. Tal, então, vamos lá, qual o perfil do cara e tal, não sei o que, né? Meu Deus, não, tem que ser um cara com um homem temente a Deus e tal, né? Conduzindo a conversa. Aí eu li, não, esse ponto aqui. Tem que ser alguém assim que tem uma estatura mais ou menos assim. Pior que tinha, tá? Era um dos requisitos. Aí eu ia ticando, ok, eu tenho. Na estatura. Aí eu vi, na estatura. Tu fez um questionário, agora tá entendendo. Na minha cabeça, né? Sim. Na estatura eu não tenho. Mas eu vou compensar. Porque ela queria um cara de 1,95 m. 1,90 m e pouco. Aí eu disse, pelo menos 1,80 m, né? E você tem quanto? 1,80 m. Ela acha que não, mas eu digo que tem 1,80 m. Ela disse que não. Tem 79. Eu tenho 78 e eu sou injuriado com Deus, que ele me deu 2 centímetros. Ele disse que é 1,80 m pra dar o check assim bem... Você tem 2,15 m, né? Por eu tenho 1,86 m. Jesus Cristo. Não, porque ficar de ponto de pé pra abraçar alguém é muito ruim, cara. Assim, os meus pais, meu pai tem... Teu pai é alto? 2 metros. Agora que já tá com um pouco mais de idade, já tá encolhendo. Mas a minha mãe tem 1,65 m. Puxou mais pro lado do pai. Ela veio de onde? Ela é a única baixinha da família. Ela foi a única, assim, sabe? Mas eu é do sul olhava também, eles né? assim, são do sul. Mas o homem, quando é mais alto, pra mim... Normal. Mas a mulher, eu acho que fica meio Mas desproporcional. fica muito difícil tu achar um cara mais alto que você, cara. Como é que vai fazer isso? Eu teria que ter buscado em outros lados, né? Tem. Tipo, a Bia, nossa amiga, casou com o Felipe. Felipe é gigantão, mas assim... ela sempre disse, eu quero um cara mais alto que eu, né? Teria que ter mas aí eu falei, eu não sou tão alto, mas eu compensei outras coisas. Não, pô, bota uma sola mais... Eu compensei outras coisas, eu vou rezar mais, eu vou, né, pra conquistar o coração dela. Aí ela casou com um anãozinho, coitado. Meu Deus. Não. Aí Nosso Senhor foi fazendo a obra. Tá ótimo, olha isso. Não, ainda foi Peninha dele, né? Tá ótimo, não, amor. Tá ótimo, 1,79,5, né, amor? Não, 1,80. Não, mas põe a palmilha, cara, já bate 80 aí. O tênis bateu 1,80. Meu tênis tá ótimo, meu tênis dá 1,80. Sim, aí depois, quero saber o que foi. Não, como vai na PNL aí que a gente quer saber como é que você aí conseguiu. Eu fiz o e aí eu, tá encaixando. Tá encaixando. E aí, meio que, tava meio que mudando as linguagens corporais, né? Aí eu disse, cara, nós somos adultos. Né? Eu e ela somos adultos. Eu vou conversar com ela. Eu vou explicar o caminho que eu fiz. Assim, mediante o questionário que você preencheu, eu gostaria de dizer que eu me acho encaixo. que atende todos os requisitos também. Pedro, macho, ela deu um salto assim, ó, pra trás. Você falou que não? Não pula, não. Não, eu falei. Eu sentei com ela e tudo que eu falei, os passos que eu dei, tipo, ó, eu fiz o retiro, eu achava que era celibatário. E ela sabia desses passos, né? Tipo, depois que eu passei, eu expliquei pra ela. Que eu consagrei, depois eu defini o estado de vida. Depois que eu passei tudo isso, eu falei pra ela. Defini o estado de vida, é matrimônio e tal. Lembra que eu defini e tal, não sei o que. Ela lembra, pois é, matrimônio. E aí eu fui rezando, e aí eu passei por um momento difícil, estou num momento difícil. E aí, quando a gente está num momento difícil, a gente tem que olhar para os lados e ver quem que está próximo a gente e tudo. E aí fui pontuando e disse, Deus me mostrava isso, me mostrava aquilo. Eu não tinha sentimento por ninguém, meu sentimento era amizade pelas amigas que eu tenho. Mas quem esteve do meu lado sempre foi você. E aí eu pedi a Deus... bateu aí ela já, assim. né? E eu pedi a Deus, eu nunca tive um sentimento de me relacionar com você de forma como namorado, e eu pedi a Deus que construísse isso no meu coração. Ele construiu, aí eu expliquei pra ela o movimento que eu estava fazendo pra me aproximar dela, não só como um amigo. Mas amiga, ela deu um pulo pra trás. Eu acho que eu lembro, tipo, não é bem assim, mas eu não sinto nada, uma decepção coisa assim, né? na hora. Aí eu disse, porque tava tudo muito bem na amizade. Assim. Mas no teu trabalho tem muito pretendente, assim? Gente que se aproxima e tal? Assim... Não tenho vergonha de falar só porque eu tô aqui, não. Infelizmente, tem, assim. Não sei se é infelizmente. Meio... Eu acho, assim, porque...
claro, cada pessoa tem a sua personalidade e tudo. Pra mim, sempre me incomodou. Se você é bonita e tá exposta ao público, como é que não vai acontecer, não é? Mas é isso que as pessoas confundem, sabe? E é o meu trabalho. Mas não significa que eu sempre goste de estar exposta. Entende? Não, mas claro. Então as pessoas confundem está aí, muito. Pronto, né? E isso também acontece muito nas redes sociais. Porque eu compartilho um pouco da minha vida, do meu trabalho ali, as pessoas acham que elas têm livre acesso a tudo. Enfim, assim... Não, mas o pessoal tenta a sorte. Um exemplo, assim, que é uma coisa que acontecia às vezes. A gente saía do jogo e, poxa, às vezes não joguei bem, ou eu perdi o jogo, ou realmente estou muito cansada por causa da semana e tudo. Eu queria sair ir pra minha casa. E as pessoas, muitas vezes até, o Léo presenciou isso, na porta do ginásio a gente falava, olha, gente, hoje eu não quero tirar foto. Mas a gente ficou aqui esperando por você pra tirar a foto. Então, mas se eu fosse fã, eu ia ficar chateadão também. Tudo mas bem. O pior que não é isso. Né? Mas é que tem o nosso lado humano também, sabe? O pior não é isso. O pior que é o time rival, pô, te pedindo foto. O cara passou o jogo todinho lá te xingando, falando um monte de ti e quer tirar foto com o time. E rola essas paradas, tipo futebol, que um grita com o outro, xinga e tal. Lá na temporada onde ela tava agora... Porque no futebol, a gente fica vendo em casa, parece que é tudo silêncio, né? Parece. Não, mas acontece. É uma baixaria. A Simone foi pro estádio comigo agora, saiu horrorizada. E olha que tava muito tranquilo o jogo do Fortaleza. Amor, eu gostei muito de ir pro jogo, mas torcida, assim... não, é entre os jogadores, no meio do campo, né? Também. Eu não gostei dos insultos, assim, acho que quando as pessoas começam a insultar, eu não gostei muito. Mas acontece, então assim, claro, a gente tá exposta ali e tudo, mas não significa que a todo momento a gente quer estar assim, sabe? Não, claro, não tem como. Então, pra mim, de forma muito pessoal, eu não gosto muito, assim. É o meu trabalho e tudo mais, mas então na minha vida eu sou mais reservada. Interesse em ser figura pública? Zero. Era só jogar se pudesse jogar sem público, era melhor pra você? Não, também não é assim, mas... Eu acho que esse do respeitar o limite ali, entender que também sou um ser humano, sabe? Que às vezes eu não vou estar bem, não vou querer tirar a foto, né? Eu entendo também o esforço, todo mundo tá ali, mas... Pô, às vezes a gente fica chateado, assim, perdi um jogo que eu queria muito ter ganhado e tal. Sim. E muitas vezes as pessoas não entendem nem isso, sempre né? vai dar certo. Né? Muitas vezes já fiz o sacrifício, assim, porque lá no Peru as pessoas realmente gostam muito do vôlei. Muito, muito. Então, eu saía do jogo, tirava um pouco de fotos ali dentro da quadra mesmo, com muitas pessoas. E na hora de ir embora, às vezes a gente saía um pouquinho antes do táxi chegar pra ficar lá fora atendendo as pessoas, sabe? Então, também assim, E demora um tempinho pra resolver todo mundo ali, né? Então, algumas vezes assim, a gente saía, ia lá, tirava foto, enfim, tinha esse contato com eles, mas não é toda vez que tu vai ter tem que entender que também tem dias maus, né? Assim... Então, o meu Instagram hoje é aberto porque o Léo disse, pô, é o teu trabalho, né? Com isso que tu lida hoje. As pessoas querem assim. Então, também cuido muito o que eu vou postar ali. Enfim, posto minhas coisas de trabalho, né? Essas coisas assim. Mas você evangeliza porque você pensa, por exemplo, uma pessoa, uma figura mundial como Mark Wahlberg, por exemplo. Ele é assumidamente católico e fala do terço, do rosário, que eles chamam em inglês, né? E já rezou hoje, vamos rezar e tal. E assim, uma plataforma como a dele quase não existe, né? E é importante quando Deus te dá... Se o sentido da vida é a santidade, todo o resto é secundário. Então vamos partir desse princípio. Deus te deu uma plataforma que é um trabalho público. Então você está muito à frente de muita gente que tem que ralar muito para conseguir ter atenção, né? Então tem que evangelizar, não tem como, é obrigação, né? Assim, dentro Tô te dando alguma lição sem querer, desculpa, só tô... Também, um pouquinho, né? Vezes, mas em casa ela escuta isso. Em casa ela escuta isso. Porque Deus te deu uma ferramenta muito boa, muito grande, né? Em casa ela escuta isso, a Amable ainda escuta isso. A Amable ainda escuta de mim isso, sobre evangelizar. Tem que fazer. Tem. Entendeu? Porque a gente rala, ninguém me conhece. Eu rala. Não, você já é conhecido, você já tem, né? Tem tudo, tem a ferramenta na mão, entendeu? Eu não sou ninguém. Eu, Leonardo, não sou ninguém pra ir lá evangelizar uma pessoa que tá na arquibancada. Exatamente. Ela não, ela é só ir lá, tirar uma foto, ou responder a pessoa lá. Às vezes Agora eu respondo, rapidinho. Aconteceu também, né, amor? A gente foi pra missa antes, uma missa de domingo, antes de eu ir pro meu primeiro ou segundo jogo da final. A gente foi pra missa. Foi legal. E aí, quando terminou a missa, né? Pessoa desse tamanho, todo mundo vê. Vieram umas senhorinhas falar: ai, você vai jogar hoje, né? Que bom ver você. A gente foi na missa pela manhã e o jogo era à tarde. Era de um lugar bem longe, não,
tava na missa ali e falou assim, eu não vou conseguir vir ao jogo, mas que bom que eu te vi aqui, que bom que eu te vi aqui na missa, sabe? Então, muita gente, assim, principalmente na época, assim, da Páscoa também, né? As meninas muito perguntam, assim, também, eu tenho que ir lá me confessar, e não sei o quê, alguma coisa assim. Então, é legal, porque você é uma referência, né? Assim, eu vou muito pelo exemplo, né? Então, assim, eu cuido muito com as minhas palavras, com os palavrões eu acho muito feio, então... Sim. Eu acho que vai muito também pelo exemplo, né? Claro. O primeiro é o exemplo. Então, para elas, eu vou muito nesse sentido, assim. Eu dou o exemplo, muitas já me viram na missa, assim. Até teve uma situação que a gente foi... eu saí do treino, só troquei de camiseta, botei um chinelo Havaianas e a gente foi pra fila da confissão na paróquia que fica do lado, assim. E muitas delas viram a gente lá, né? Porque tava cheia, assim, a paróquia e tudo. E viram a gente lá. O que tu tava fazendo lá? Não, fui me confessar. Então, algumas coisas bom, assim, sabe? Às vezes eu posto, assim, da missa do domingo, posto foto, alguma coisa assim. Mas acho que foi uma boa dica mesmo das redes sociais utilizar mais, sabe? Assim. E é assim, eu tava falando isso com a minha mãe, que minha mãe tem uma vocação... Eu acho que ela seria Shalom, mas o tempo passou e a vida... levou ela para outro canto. Mas ela sempre foi muito afim de evangelizar e desde que eu era criança ela sempre evangelizou. E aí agora ela tá mais velha e tá com a vida dela lá em Orlando, fazendo... cuidando, trabalhando com criança, em creche e tal. Então assim, a vida virou outra coisa, né? Mas ela queria evangelizar. Sim, você tem o teu canal. Não precisa ter superprodução. Superprodução é outro nível. É outro nicho de trabalho. Vou produzir clipe, vou produzir filme, documentário. Não, oi gente, tudo bem? Estou aqui, vou ler a palavra de Deus contigo aqui. Uma coisa. Então você fala, eu estava rezando, Deus me falou. É só isso, mais nada. Porque o teu testemunho é que arrasta. Não é uma superprodução. E outra coisa, vocês sabem que intuição, eu acho que é um dom do Espírito Santo. Todo ser humano tem intuição. A gente não se dá conta que isso é um dom de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu trabalho com arte. As pessoas todas sabem quando você está falando a verdade ou não está. Então não é a produção. A produção não engana ninguém. Porque as coisas menos produzidas e mais verdadeiras... é o que mais atrai, né? Geram mais resultado. Eu falo isso porque a gente vê, por exemplo, na história... por exemplo, Valmir Alencar. Seja quem for ele na vida pessoal, testemunhos que ele já deu e tal. Quando ele escreve, compõe e canta... aquilo gera tanto fruto, é como se ele fosse um profeta. Porque aquilo é verdadeiro. As composições de Nicodemos Costa, quando ele faz e acontece, gera frutos para o mundo inteiro. Não é aqui para Fortaleza, não é para o Shalom, porque aquilo é fruto de verdade, entendeu? Então não precisa ser nada grande. As pessoas precisam de você, falando de Deus da forma que for, entendeu? Então nem se preocupe com, tá bonito, tá feio, a câmera, a luz, não sei o quê, a produção. Não, é só ir lá e falar. Teve um negócio da Libero lá também, agora no final. Eu ia entregar um presente pra ela, que ela tinha perdido um negócio, e eu fui lá e comprei pra entregar pra ela, uma menina que joga comigo. E aí, a gente tem, tipo, um altarzinho, assim, lá em casa, e eu tinha uma Nossa Senhora, que foi até a mãe do Léo que fez, de crochê, assim, pra mim. E ela tava lá, e daí eu fui pegar a sacola do presente pra levar pra ela, passei, e algo me chamou, assim, leva ela junto. E coloquei na sacola pra entregar pra ela, assim. Aí ela ficou super emocionada, assim. Ela tem uma história que me chama muita atenção. E eu falei, entreguei pra ela, expliquei por que eu tava dando. E ela chorou muito, assim. Foi, assim, Sim. Algo muito... um ato meu ali que, com certeza, falou muito ao coração dela. Isso é outra coisa importante. Às vezes a gente acha que a voz que a gente tá ouvindo é pensamento. E não é. E quando a gente passa a dar atenção a essa voz, a gente se livra de muita coisa ruim que a gente pode fazer ou acontecer fora do nosso controle porque a gente não deu atenção. E eu testei isso concretamente na minha vida. Que essa voz existe, né? Eu falo, não vai fazer isso não. Aí eu... besteira. Aí eu faço, me arrebento todo. Aí quando eu passo a dar atenção, as coisas vão dando certo. Deus... ou é anjo da guarda, que é a mesma coisa, Deus falando com um que fala com o outro, né? Mas assim, anjo da guarda fala contigo, entendeu? Essa vozinha pode acreditar. Isso é um fato. E a Simone, cara, eu digo que a Simone tem um poder, não pelo vôlei,
mas pelo coração de evangelização, assim, sou um cara movido à evangelização, mas a Simone tem um poder pelo coração dela de evangelização absurdamente maior do que o meu. Sabe, assim, Cada um tem a sua característica, né? Não dá pra dizer mais ou menos. Simone, porque a Simone, ela é muito singela nas coisas que ela faz. Eu sou assim, ó, quer, ok, vamos lá, vou fazer de tudo pra que queira. Não quer, vou continuar intercedendo, mas segue tua vida, entendeu? Ela não. Ela vai ali do jeitinho dela, sabe? E ela tem um poder, assim, o coração dela é muito grande, né? E é por isso que eu naquela história lá Deus me sinalizou para eu construir esse sentimento por ela, foi por isso, né? Porque é essa mulher que eu casei e eu agradeço a Deus todos os dias por isso, por esse presente que ele me deu, né? Imagine, com certeza. Mas como é que foi para você? O processo não completou esse processo aí. Que nem a Mabi sabe, a gente quer... Como é que foi esse processo? Ele fala, se bem que dá certo. Logo quando ele falou, eu falei, opa, não é bem assim, acho que eu não tô totalmente aberta a me relacionar e tudo mais. E você tava afim de estar solteira mesmo? Não, ela não tava afim, era de mim mesmo. Não. Ela não tava afim, era de mim. Era isso, não era? Eu não sei, assim... Porque às vezes a pessoa tá tão focada no trabalho que ela não tá nem pensando em namorar, por isso que eu perguntei, entendeu? Foi uma época que eu até meio que tinha decidido não jogar naquele ano, assim, e aí tava vivendo tudo aquilo no Shalom, no grupo de oração, enfim, né? Muita coisa assim. E aí... Não é que eu não estava aberta a me relacionar, mas também era meio que, tanto faz, não sei, não tá fazendo questão, então não, foi meio que um susto, assim, no começo. Aí depois... Aí vai dormir com aquilo na cabeça, pensando. E aí eu comecei a pensar, mas se bem que aqui... Mas aí eu fui lembrando de coisas que o Léo me contava, né, dele, assim, e tudo que... Eu ficava muito admirada que ele fazia, né? Isso de mandar as coisas para os atletas. Enfim, várias coisas da vida dele, assim, que ele ia me contando. E eu falava assim, nossa, bacana. Mas era tipo assim, bacana. Um cara assim é legal, né? E daí eu fui voltando a reviver essas coisas na minha cabeça. Eu falava, é legal, né? Pode ser. E o Léo acho que ele rezava era muito, viu? O Léo. Pelo amor de Deus. Vigília o tempo inteiro. Pra poder dar certo. Foi, eu acho que foi. São José pesado. Foi. E daí... dia você respondeu, olha... Não, aí o processo foi indo. Eu fui rezando e disse, não tem tempo, não tem nada. Se porque eu entendo... Eu não acredito naquele, você nasceu pra mim, eu nasci pra você, porque existe a liberdade. Não é isso. Né? Existe a liberdade. Se ela não quiser, a liberdade dela. Não tem predestinação. Exato. Porque se ela não quiser, eu vou morrer solteiro. Não. Tanto que a vocação não é pra pessoa, é pro estado de vida. Exatamente. Né? Então, eu disse, tranquila, continuar do jeito que está, ninguém vai forçar nada, a gente é adulto, a gente sabe o que quer e o que não quer. Mas tu já apaixonadaço. Não, eu tava com realmente sentimento muito forte já. Porque é isso que ela começou os pontos que ela começou a observar, eu já tinha observado nela antes. Sim. Eu comecei a pegar antes e colocava na oração. Deu um novo sentido aquilo que você já... Deu um novo sentido. E aí... que eu tô tipo revista de fofoca aqui, puxando, né? Eu tô puxando. Eu só comecei a admirar muito mais as coisas que ele já fazia, né? O ser homem dele, assim... Mas aí realmente já com um olhar diferente, né? Um olhar tipo... eu quero estar com uma pessoa assim, né? E pode ser ele, entendeu? Sim. E essa liberdade é muito bonita, né? Porque eu, quando comecei a namorar a Cibele, eu pedi a Deus alguém assim como ela. E olha só que maluquice, já contei isso aqui, mas não interessa. O podcast é meu, vou falar de novo. Quem não quiser, passa pra frente. Mas eu estive em Fortaleza antes de morar aqui, porque já vinha todo ano pro Aleluia. E tinha visto o pessoal, assim, brevemente, mas nada, né? E numa das missas do Aleluia, que eu não sei se era de domingo ou era de quarta, mas assim, eu tava no público. E eu geralmente ficava no backstage porque ajudava, tocava e tal, assim, já era ministro da comunidade, ministro de música, né? Mas eu tava para assistir, participar da missa no público. E aí o Ministério de Música vai entrando e vai se organizando antes de começar. Ela entra e foi exatamente o que eu falei. Jesus, eu queria alguém como ela para namorar. Eu não falei ela. Certo? E
Por quê? E eu namorava outra pessoa. Olha só que maluquice. Isso é até meio estranho eu falar isso assim, né? Gravado aqui. Bom, mas por quê? Por causa do seguinte, não é por maldade minha, é porque eu já sabia que não ia dar certo. Porque a minha vida ia cada vez mais em direção às coisas da comunidade, às coisas de Deus, enquanto que a minha namorada não. Então era só uma questão de tempo de dizer, você é uma pessoa maravilhosa, mas não vai mais dar certo e vamos terminar. E foi o que aconteceu naquele ano. Sendo que naquele ano eu achava impossível. Eu estava numa altura que eu estava tantos anos naquele namoro que eu dizia para Deus, eu não sei terminar esse namoro. Então, se você não fizer nada, eu vou acabar casando com essa pessoa. Mas eu sei que não é para casar com ela, porque você já me inspirou esse sentimento. Então, tudo parte de Deus, né? Então, já que você me inspirou esse sentimento, esse desejo de estar com alguém que vive a vida que eu vivo, que entende e que esteja comigo nos lugares e nas coisas que eu faço, é isso que eu estou te pedindo de volta. Você me inspirou esse desejo. É uma coisa... Deus fala assim, eu te dou esse desejo para você pedir para mim uma coisa que eu que estou querendo que você... É uma coisa muito doida, né? Então eu pedi a Deus, eu quero alguém assim. Pouco tempo depois, as coisas foram desenrolando e eu nunca me passou pela cabeça que eu ia namorar a Cibele. Então não é uma predestinação. Eu queria alguém que vivesse... E não poderia ser alguém melhor para mim, porque ela... Mesmo ministério, mesma comunidade, mesmo tudo, entende, uma pessoa que me completa. Então, assim, Deus falou, essa é a pessoa certa para você, né? E a gente foi assim. Teve até uma situação que, logo depois eu contei pra ele, que eu acho que foi 2018 ou 2019, que eu tive um sonho, que eu tava viajando com a minha família. E eu olho pro lado, assim, a família era o esposo e os filhos. E o meu esposo era idêntico a ele. Assim, idêntico. E usava óculos e tudo assim. Isso é o que você sonhou? Eu sonhei com isso. E eu era mãe de um menino e de uma menina. E aí... vou anotar isso aqui. Quais são os nomes? Não, nomes não temos. Mas parece que era gêmeos. Os parece filhos que era gêmeos. Tá, o menino é Pedro, eu já escolhi. Certo. E eu tive esse sonho e eu contei pra minha mãe. Eu falei, mãe, nada a ver. Nem fazia o perfil de homem que quando você sonhou, ele já tinha se declarado? Não, nem sabia que nem conhecia ele. Não pode ser mentira isso. É sério, Pedro. Acho que foi 2018. Tua memória te confundiu depois, não tem como. Tanto que quando a mãe dela me conheceu, aí depois que eu fui embora, a mãe dela disse, tipo, lembra do seu sonho e tal? Não é o rapaz do sonho, não sei o quê, não sei o quê. Mas você descreveu como era este rapaz do sonho naquela época? Escrevi pra minha mãe. Aí minha mãe falou... É porque eu sou cético, tá? Por isso que eu tô perguntando. A minha mãe falou, nada a ver, né? Tu nem conhece ninguém assim? Foi interessante bem assim. Isso aí. Enfim, aí também, né, de dar ainda mais baixinho, de 1,70m. 9,5. E aí, uma das coisas também que foi, assim, que calou muito ao meu coração de seguir, assim, foi realmente isso ele sabia sempre, que eu tinha a minha listinha, sabe? E quando ele ia dando os checkzinhos, assim, quando eu realmente olhei, tipo, vamos ver aqui, então, né? Aí eu falei, não, é isso mesmo, vamos lá. Ela tinha a lista, eu não tinha, não. Ela Como tinha a lista. Esse negócio do check... Ia dando os checks. Você tinha uma lista de, se não encaixar aqui, não vai. Vou te dar um exemplo. Ela tá andando comigo na rua. Se eu colocar ela pro lado da parede, por proteção, ele é um homem que protege, check. Entendeu? Tipo isso. Assim. Seriam coisas que ela via que... fazia o perfil. Eu tô contemplando essa coisa aqui um pouco pra ver se eu sou assim. Assim como tem o PNL, tem o PNL, gente, a listinha é importante. A listinha, né, cara? Muito bom. Mas lembrando que essa listinha também não pode ser um quadrado, assim, não pode dificultar, que é uma forma, né? Que vai ser ali. Tanto que eu não tinha 1,80 m, né? Então ela não ticou aquilo ali. O check ficou pela metade, mas... Aí depois a gente Compensou. fazer... Iniciou a caminhada. A gente caminhou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mulher alta não pode ficar esperando exigir a altura de homem, não. Pedro. Aí é brincadeira, tu tá no Brasil, né? Se tivesse na Suécia era outra coisa. Os russos lá, os caras grandão lá. Assim, tu acaba com a esperança das demais. Não, porque se você tem um autor de uma brasileira de 1,65 m, né? 1,70 m. O Brasil tem homens altos agora também. No Sul só tem gigante também. Pelo amor de Deus, né, cara? Se alguém tá assim, nessa lista tem essa altura aí, vão pro sul do Brasil. Lá você encontra os alemãos. Aí foi isso. Aí quando a gente sentou,
Ela, eu acho que é isso mesmo. Então a gente rezava também, né? Periodicamente a gente rezava e Deus ia falando. Aí eu estava no processo de sair da comunidade e ela estava no vocacional. E aí eu, não, vamos caminhar. É engraçado, você indo para um canto, ela vai outra direção. E eu indo para Portugal ainda, né, amor? Era. E aí, tudo muito claro para ela. Tudo muito claro. Ela sabia do meu processo de saída, do porquê, tudo. É como ela disse. Foi feito, ela usa esse termo catequese, porque eu sempre expliquei, como expliquei para a Amable, expliquei para ela como as coisas funcionavam. E eu sempre disse para elas duas, e digo até hoje, a vocação ela é santa. Nós é que estragamos as coisas. Então, olhe sempre para Deus exatamente. E caminhe junto com a vocação, né? É uma das duas coisas mais importantes que você tem que fazer na tua vida de consagrado, que é você saber separar o que é humano e o que é divino. E a outra coisa é, nos momentos mais difíceis da sua vida de consagrado, você tem que lembrar da tua primeira experiência, porque ela é que foi o divisor de águas. Sim. Você tem que lembrar, por que eu tô aqui hoje, 30 anos depois, sei lá, por causa dali. Então, se eu decidi, porque eu experimentei, porque Deus falou, porque aquilo foi importante e eu tô aqui até hoje, é porque é para ser. Não vamos desistir, não. Nada, jamais. Tanto que esses dias aí, ando dialogando com a comunidade, me disseram, tu vai ser muito humilhado, tá bom. Mais do que já fui, de não estar, que seja. Mas é para ser. Amém. E quando não é, que tá errado. E tá tudo certo, vamos pra frente. Vai sofrer, eu já sofri por ter tirado férias. Essas férias aí, meu amigo, tá... Ele não vê a hora de terminar. Tá longínquo, 3 anos sabáticos aí. Não vejo a hora de terminar, mas é isso. Não, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas não, depende de você. Não é só de mim, mas o processo, ele faz parte, como não só para mim, como para os irmãos. E a gente precisa entender o processo, porque o processo do tempo cronológico foi perfeito para mim. Perfeito. Porque se fosse no ano passado, eu poderia voltar, mas voltaria totalmente diferente do que eu sempre, voltaria hoje. Hoje é outra coisa. E o processo de retorno não é rápido justamente para isso, né? Para cuidar, né? Exatamente. A comunidade quer entender e que você também precisa entender como você está. Você precisa entender como você está agora. Exatamente. Com a comunidade, com a vocação, entendeu? Assim como leva de 5 a 10 anos para a pessoa decidir se vai fazer o definitivo ou não. Exato. Para não ter pressa, né? Exatamente. De 5 a 10, né? Você pode, se você não quiser adiar nenhum ano, são 5. E você pode ainda continuar até... E tem casos que ainda demora um pouco mais. Demora um pouco mais. E assim fomos nós. O meu processo de retorno da comunidade é em Deus, a nossa amizade, a minha amizade com a Amable foi em Deus, a minha amizade com a Simone e o casamento foi em Deus, tudo é em Deus. E essa realidade de vocês aí, viajar, vocês vão continuar viajando, vocês não tem nem onde morar ainda, vocês moram na rua, como é que é esse negócio? A gente mora na casa dos meus pais ou na casa dos pais dela, porque agora vai ficando. A gente tá agora de férias aqui em Fortaleza, na casa dos meus pais, e aí agora a gente vai, depois que for embora daqui, a gente vai de férias para casa dos pais dela até voltar para a temporada, né? Que aí a temporada ela depende muito. Tem proposta na França, Espanha, Portugal, né? Peru de novo, né? E aí uma coisa que a gente já conversou é que a gente retorna para um lugar que tiver Shalom. Essa é uma das condições. Se você não for trabalhar mais com vôlei, como é que vai ser? Vai para onde? Eu acho que a gente vai pro sul, né, amor? E vai fazer o quê? Aí eu já me formei em Educação Física, penso em seguir na área da preparação física. Não sei ainda se eu quero trabalhar no clube ou porque sendo técnico você vai ter que viajar assim. De qualquer modo. Igual ao jogador. Gosto muito da parte tática ali do vôlei, mas não sei se eu teria uma paciência, assim, pra ensinar, sabe? Exatamente. As pessoas dizem, você me dá aula de piano. Eu falei, deixa eu te falar o seguinte. Se eu for te dar aula de piano, você nunca mais vai querer tocar piano, porque eu não vou ter paciência de te ensinar. É diferente ensinar, né? Do que fazer. Eu acho impressionante, assim. Pra mim, na minha cabeça, funciona como tipo um jogo de xadrez, assim. Porque é muita estratégia, você vê tudo assim. Mas eu não sei se eu ia conseguir ser tão boa em replicar isso pra outra pessoa, sabe? E também me chama muito a parte, assim, da performance. Então, eu acho que vou por esse caminho. Os maiores técnicos foram grandes jogadores. A questão é aprender o ofício de ensinar. Primeiro querer, claro, né? Eu não quero, show.
Mas quem ensina melhor é quem viveu. Isso não tenha dúvida, em qualquer área, né? Eu gosto muito de luta, por isso que eu falo isso, eu sei o que eu tô falando. Mas os melhores treinadores foram os melhores lutadores. Porque a pessoa sabe como é estar lá no sufoco, né? Você tá no meio da quadra e tem que ir, tem que voltar, tem que interagir. Como é que você lidera, como é que você junta, liga, agrega o teu time para poder sobrepor uma situação que vocês estão perdendo, etc, etc. Vocês sabem exatamente isso, né? Então, mas se você pensa, como é que eu vou fazer para ser uma técnica e continuar na minha casinha sem viajar com o povo? É possível? Não acho que... É bem difícil, assim. É bem difícil. Até hoje, só assistente, talvez, sei lá. Hoje eu meio que moldei a minha vida profissional, que não era arbitragem. A arbitragem sempre foi um hobby, por conta do trabalho da Simone, porque eu sei que o trabalho da Simone, ele é curto prazo a ser atleta, né? E eu posso trabalhar... E você faz o que, então? Hoje a gente tem uma agência que gerencia outras atletas. A gente hoje tem algumas atletas profissionais de alto rendimento também. É uma boa solução, exato, né, cara? Quando eu vi que era eu namorar com ela, e que a minha mentalidade era, cara, eu não vou mais namorar de namorinho de jovem, que pode ser que dê certo. Né? Não. Eu já disse, cara, eu vou ter que montar um negócio, e o negócio é um negócio que eu entenda, que é o voleibol que eu vivo há mais de 20 anos. E aí eu tinha muito conhecimento com clubes, técnicos, e os caras sempre me pediam, Léo, tu não tem ninguém para indicar e tudo. E aí resolvi profissionalizar isso. E aí hoje a gente tem uma empresa, que é uma agência, que gerencia a carreira dessas atletas profissionais, né? Que aí estão espalhadas tanto no Brasil como fora do Brasil. Hoje a gente tem atletas de Superliga, enfim. Aí vocês vão morar no Sul, então? Eu tava querendo que vocês morassem aqui. Olha, eu tô encantada com Fortaleza, assim, eu nunca tinha vindo da Mavi também. Mas daqui a pouco ela tá em outro canto, vai ficar que eu vou falar com o conselho pra ficar. Não sei não. A questão da Simone aqui é o trânsito, cara. Ela ficou muito, amor, esse trânsito, não sei o quê. Porque você mora onde? No mato, que aqui quase não tem trânsito. Você mora no Rio. Mas é literalmente isso. Por isso, né? Porque o pessoal passa de cavalo assim, você fala, tá, show. Não, dá carona pra padaria. Não, tô brincando. Mas é isso. Mas é diferente. Mas é isso. Não tem ônibus... circular, assim que chama não lá? Tem na cidade. Nossa, 35 mil meu Deus, você não sabe nem o nome do ônibus. Que cidade é essa? Não, eu também nunca mais peguei ônibus. São João Batista, em Santa Catarina. Muito, assim, interiorzão mesmo. Do lado de Nova Trento, fica. Porque quando ela falou Nova Trento, eu falei, passou assim, 74 quilômetros de Floripa. É longe, então, né? Entendi. Mas é o máximo, assim. Mas é bom. Eu imagino que a vida seja uma maravilha, porque você não tem estresses diversos. Qualidade de vida total. Tem, estresse tem, né? Tem em todo lugar. Mas assim, é um lugar que tá perto da serra, tá perto da praia, tá perto de tudo, assim. Verdade. Só que é uma cidade menor. E você cresceu nesse ambiente, né? Meus pais a gente é natural do Rio Grande do Sul, mas pelo meu fato, meus pais trabalhando com calçado, e essa cidade é a capital catarinense do calçado, fomos pra lá. E aí eu comecei a jogar vôlei lá. Mas já moraram no Ceará. Mas você é uma pessoa que viaja o mundo inteiro, então você já estaria acostumada a... No Nordeste. Já. Diferenças, né? Sim. Pelo mundo inteiro, né? Com meu pai também, a gente já morou em Tianguá por causa do trabalho dele. Enfim, assim, cada 2 anos lá no Rio Grande do Sul, a gente tava rodando o estado. Por causa do trabalho dele. Aí eles vieram pra Santa Catarina, e daí depois de um tempo, por causa de nós também, que a gente começou jogando vôlei lá, eu e a minha irmã. E aí todo mundo falava, vai dar certo pra elas têm grande futuro e tudo. Eles se viram assim, e aí, o que a gente faz? Fica, porque eles não... A gente era menor de idade ainda até, tudo meio que dá o boom, assim, de realmente dar a carreira profissional. E aí... Eles tiveram que decidir, ou eles voltavam pro Rio Grande do Sul, que eles ainda tinham a casa deles lá, ou vendia tudo e ficava lá, porque a gente não ia ficar sozinha, eles nem era isso que eles queriam, né? E aí, pra incentivar a gente, assim, também eles, não, vamos ficar por aqui. Então, lá até hoje, os filhos já foram tudo. Mas você deve ter passado metade da sua vida fora de lá. Fora. Com 14 anos... Dormindo em clube, hotel, apartamento alugado temporário. Com 14 anos, eu já fui morar em Nova Trento e tinha, assim, do lado, 7 quilômetros de Nova Trento pra São João, mas tinha meses que eu não ia pra casa. Porque daí eu estudava em Nova Trento, ficava na casa junto com as meninas. E como é que estuda? Não, estudar era obrigatório, né? Como? E de manhã ia pra escola, aí voltava, à tarde treinava e depois ia pra academia.
Então, mas aí você ficava só por ali, você não viajava muito. Não, só em Nova Trento, e daí a gente tinha as competições. Aí terminou o colégio, começou a... tinha essas competições, porque o mesmo clube, ele representava o colégio e o clube. Então, a gente tinha competição pelos dois. Entendi. Direto, assim. Então, o ano o calendário era cheio. Então, às vezes, tinha mês que os meus pais tinham que ir lá me ver e ver a minha irmã, porque não dava tempo, assim. Eu não tinha, tipo, uma noite pra dormir na minha casa. Um exemplo, assim, entendeu? E foi desde os 14 anos, assim. E muito cedo. A Mabel também me falou a mesma coisa, desde os 13, né, cara? Mas, assim, é uma família, né? Fala mais, Mabel. Você tá falando que tá quieta demais. A Mabel, eu tenho uma coisa pra dizer da Mabel. Graças a Deus que o Nosso Senhor deu a vocação a ela, viu? Lá vem. Graças a Deus. O que é? A gente foi bater um racha na diaconia, parece que esqueceu tudo, cara. Não. Parece que esqueceu tudo. A mão, o tamanho da mão, gente. Isso não faz diferença mais, não. Sai um tapa na cara da mão dessa. Graças a Deus que o Nosso Senhor deu a vocação pra ela. Pelo amor do Cristo, deixa eu dizer. Olha, vôlei de areia não é minha praia, não. Agora, vamos numa quadra, viu? Ela vamos pega pilha comigo, eu tô brincando. Deixa ela te dar uma sacadona na tua cara. Espera. Ela tá só guardando, né? Também deixa eu ver o tamanho da tua mão. Gigante, meu Deus. Não, eu sou de piano em casa. Ela fala, amor, tô na hora, já levanta. Isso é história pra... Na hora que ela diz no treino, dá pra fazer arroz. Não, cheguei em casa, imagina, como não? Vou querer ter problema em casa. Vou querer ter problema. Problema zero em casa. Não. Mas eu tô vendo pra você, imagina, eu sou conselho matrimonial agora. Eu tô achando que vocês vão ficar em algum lugar. Vocês vão parar em algum momento, a partir do ano que vem. Daí assim, já também, assim. Parar de viajar, não, né? Esse ano eu tô falando sério. Esse ano eu perguntei no final, antes de terminar a temporada, eu cheguei pra ela, e aí? Então você tá pronta pra se aposentar do vôlei? E o pessoal sabe disso ou você tá anunciando agora aqui, assim? Não. Algumas pessoas sabem, mas também não vai ser agora, né? Calma. Não, sim, mas eu penso assim, máximo 2 anos, né, amor? Assim... Como máximo. Porque a Simone, ela diz que quando começar as crianças, não tem como mais voltar pro vôlei. Né? Eu não vou ter pique. Mas tem crianças e tem a urgência vocacional de estar na vocação, né? Também, tem isso. Tem isso. E vocês vão querer esperar 2 anos pra resolver isso? Não, é isso que eu tô pensando. Eu não tava querendo esperar uma semana pra conversar, vou esperar 2 anos. Entendeu? Deus vai providenciar, né? O tempo e o jeito, né? Vai. As coisas vão se encaixando, né? A gente fala aqui, né? É não andar da carruagem que as melancias se ajeitam. A gente fala aqui 2 anos, mas é a nossa vontade, né? É o pensamento, Deus né? Reserva pra gente, né? E aí, no final da temporada, eu disse, aí ela... amor, só mais uma temporada e tal. Tudo bem, mais uma temporada aí. Aquela coisa de só mais umazinha, né? Pra poder... Porque senão a gente já tinha aberto a fábrica. Fisicamente, eu me sinto bem e acho que nossa, poderia você é nova ir um pouquinho mais. Claro. Mas também, assim, depois, Simone né... nunca teve lesão, Pedro. De nada. Nunca? Só torção de tornozelo. Mas isso aí, e tem um probleminha aqui no joelho, assim, mas é realmente por causa do esforço repetitivo. Nada. Mas lesão, nada, graças a Deus, né? Até eu tenho lesão. Eu tenho várias de jiu-jitsu. Ô, Pedro. Fazer o quê? Eu sou ruim? Se eu fosse bom, não tinha, né? A Mabel, que o negócio dela é passar a vassoura em casa. Tem a lesão nas costas, ó. Passar a vassoura em casa. Gente, o cara tá chamando você de velha caquética, né? É um absurdo isso, porque eu nem vou continuar. Mas a minha lombar, eu acredito, né? Que seja porque com o tempo, aí depois parou. Por tempo tá velha, claro. Quando para, você não... Assim, tudo muda, né? Da mesma forma, meu ombro. Não, mas o corpo é assim, ele não tá mais usando esse... Eu vou parar de trabalhar esse músculo aqui, porque você não tá usando mais, né? Aí, pra poder economizar energia, né? A Mabel é assim, economizou total, vai passar uma vassoura em casa, né? Chamar o SAMU, que ela tá toda... O corpo dela pegou férias definitivas. Se a irmã estiver ali, a irmã vai dizer que é verdade, a irmã que mora na casa dela. Se eu fosse você, eu voltava a treinar como é a cuidadora? Sozinha, voltava a treinar lá na diaconia. Pedro, ela não trouxe uma cuidadora hoje, não foi? Tá, cuidadora, não sei nem se ela tá ali, sentada, nada. Vai embora. Pois é, a idade chegou. Ela ainda tem que fazer pilates. É? Ó. Tá fazendo? Gente, claro, né? Olha, tá vendo? A idade chegou. Não sei, velho. É pra
pra poder Quando eu entrei no Shalom, a comunidade de vida não fazia nada. Só rezava. Só rezava. Não, mas realmente... Pilates tá maravilhoso agora. Realmente tem que voltar as coisas pro lugar. Olha o meu tamanho, nem cama me cabe, que dirá. Tem que, entendeu? Aquelas camas de solteiro lá, né, amiga? Fica os pés pra fora, com certeza. Hoje tá bom, tem até um cavalinho lá, pra se ela quiser fazer aqueles negócios lá de coluna pra andar no cavalo lá na diaconia. Tem, hoje tá. Meu Deus do céu. Mas se fosse você, eu ia treinar na encolha, sem ninguém saber, pra depois mostrar o que você é capaz. Quando a gente voltar no próximas férias, ela dá uma coça em mim aí. Ela vai se preparar, ela vai fazer pré-temporada. Nas próximas férias eu já vou te dizer a data. A gente vem na época do Hallelujah, que é próximo de conhecer o Hallelujah. Aí Pronto. tu já se prepara aí. Não, mas vem agora. Daqui a 2 meses vocês não vão poder, não? Não dá. Se eu fizer isso, aí a família lá... A minha mãe já tá contando os Porque 5 diazinhos, gente. Mas aí a família lá não... Tem um show de lançamento do Morelzinho que eu vou tocar, tô dirigindo a banda. O que é isso, Vamos cara? pensar nessa hipótese aí, né? Não, fiquei decepcionado agora. Vocês já não vão morar aqui. Tava achando que vocês iam morar aqui. Assim. Eu gostei muito. Só o trânsito que... Não, eu tô há 9 anos aqui, até hoje eu não acostumei 100% não. Mas é porque eu sou do Rio, então assim, a cidade... 10 vezes maior, tudo é diferente, né? Vim pra cá, é outra cultura. O Brasil são vários países, cara. Como é que você vai dizer que o Nordeste é o mesmo país do Sul? Não tem como. É outra cultura, outra influência, outro povo que colonizou, outra coisa, né? Então a gente demora mesmo, né? Mas através do Shalom eu fui conhecendo a cultura nordestina no Rio, primeiro, né? Eu fui introduzido assim. E tô aqui, Mas a gente tá falando de Hallelujah, não tava nem porque eu tô falando disso. Fala do Hallelujah aqui, porque eu disse do negócio pra Amabli. E a gente tava falando da velhice dela, na verdade. Mas vamos encerrar com esse assunto. Ela já senão tá, ela vai, né? Na casa dos artistas retirados. Vamos encerrar, porque senão ela vai, né? A gente tem a mesma... Porque senão ela vai parar de rezar por mim, interceder, entendeu? Mas olha a diferença. Se a câmera pegar aí, olha a diferença. A Simone é um ano mais velha. Mas assim, pegar a diferença das duas é grande, né? Tá ótima, tá ótima. O Senhor é minha justiça, viu? Claro. Não leve a sério, você tá ótima também. Sabe assim, eu vou ter que contar, né, amor? Conte. Como é que ele tava depois do primeiro joguinho dele? Claro, vai, conta aí. O quê? Você jogou? Foi, bateu racha lá. Em 4, tem nem né? altura, é o quê? Pivô, gente? Não, é o quê? Tava jogando... os talentos. Tava jogando 2 timezinhos de 4, ele tava... Amor, tô cansado. Você só levanta, né? Água. Aí parecia... Saiu assim, ofegante, viu? Olhou pro Leonardo, tava lá, tirada assim. Mas a gente não se dá conta quando assiste um jogo... o tanto de preparo físico que tem que ter pra... Vai e volta, pula. Quantas vezes vocês já sabem mais ou menos a quantidade de vezes que vocês pulam mais um jogo? de 3 mil saltos por jogo. É isso mesmo? Eu tenho certeza disso. Não, mas ninguém tem esse número, não. Você deveria ter. Deve ter. Você deveria ter esses dados. Você deveria ter. Tem porque eu fico impressionado. O povo pular toda hora. Mas agora no alto rendimento é mais controlado. Tanto é que tanto o trabalho de academia é associado com o que você... Não são 2 trabalhos separados, né? O que você faz na academia tem que ser levado em conta para o que será treinado na quadra, para justamente não gerar essa sobrecarga. E como é que não arrebenta o menisco de tanto pular? Essa dosagem. E as vértebras todas, né? É por isso que a Simone tem esse desgaste no joelho. Por conta dos saltos. Isso é mínimo. Por isso que eu tenho o meu desgaste é isso que eu digo. Comparado... Não, porque... Não, justamente, não é... Jogou 2 anos e meio só e fala isso. Porque seu joelho é arrebentado? 11 anos de voleibol. Seu joelho é arrebentado? O joelho, o ombro, coluna. Não, a minha coluna e meu ombro direito. Por que o ombro? Por causa de saque? Por causa de ataque. Mas, na verdade, o ombro foi em Lima, né? Que aí eu fui um pouco despreparada. Foi. Ali foi complicado. Não, a Amabli abrindo... Tirando a parte da brincadeira, a Amabli realmente a Amabli realmente jogava bem. Era uma ponteira realmente que tinha uma qualidade muito boa de passe. O meu forte era nível sempre nacional, passe, né? Habilidade. Que chamava de ponteira de composição. Era. Porque você compunha música? O que era que você fazia? Não, sua cabeça já vai logo pra música, né? Não, pelo amor de Deus, não chama ela pra fazer essas coisas não, pelo amor de Deus. Meu sonho era saber cantar, não, sabia? pelo amor de Deus, não vamos mudar de assunto. Eu também, mas zero, eu sou vocês só no Ministério de Música ia ser legalzão, cara. Tá doido. Vocês duas cantando. Não, cara, pelo amor de Deus, Pedro.
Não, pelo amor de Deus, não. Nem bater palma sabe, cara. Quando tem aquelas missas assim, autonas, aí mesmo que eu canto assim com muita força, eu disse, era assim. E a pessoa que tá ao teu lado chorando, pedindo pra... Exatamente. Tu lembra da testemunha que o Moisés disse, que falava que quando os pais dele levavam ele pra missa, que ele não gostava, que ficava uma senhora com voz de taquara rachada cantando? Pronto, é a mesma coisa. Mas eu acho engraçado o Moisés falar isso, né? Você vai me perdoar também. Sim, claro. Não, corta essa parte. Corta essa parte. Anota aí que essa parte... Tu lembra que eu tô no processo de... Eu vou falando tá explicado porque tu não canta, né? Então, claro. Eu não sei nem bater palma. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Mas a Amabile realmente era uma boa atleta. Um atleta de composição, mas graças a Deus que Nosso Senhor foi lá e interviu. Tanto foi boa atleta que o clube chamava de volta, né, pra outra. Tinha muita gente requisitando. Pergunta por ela. Tá jogando aonde, gente? Cara, até não hoje. Tá jogando pergunta mais. Por ela. Às vezes eu recebo mensagem também. Mas não tem muito tempo, né? Aí 5 anos. Aí eu aproveito pra... Nesse pedido eu já entro, né? Já evangelizo, já falo onde eu tô, enfim, Deus, ele se utiliza de tudo, né? De tudo. Porque a vida da comunidade de vida é muito especificamente local, é onde você tá. Porque se fosse na aliança, você teria chances de estar presente nesses locais, né? E vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um grupo, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma pregação aqui e tal, né? Não que você não possa ser enviada, mas é um pouco menos viável, né? Sim. Estando... Mas eu gosto de solucionar os problemas, então tá falando, já pensando como é que poderia ser possível, né? Mas o escritório de vocês também é um caminho para alguma coisa que leve à evangelização, se vocês quiserem, né? Sim, claro. Eu já falei sobre isso. É algo que nasceu para isso. Eu digo que a minha vida no voleibol nasceu para isso. Né? Para evangelizar. Eu não nasci, eu não entrei no voleibol, né? Eu não entrei no voleibol para conhecer atletas profissionais, para tirar foto, para ganhar camisa. Esquece, não foi para isso. Nunca foi. Eu não estou no voleibol para ser agente, para gerenciar carreiras de bons atletas, para ganhar dinheiro. Claro, isso aí tem que ter, porque a gente precisa sustentar, mas não é para isso. Sempre disse, é para... caminho. Exatamente. A minha estadia no voleibol é para entender a minha real função aqui, que é a evangelização. Ponto. E a minha evangelização é através da vocação. Se o teu propósito de vida é conhecer Deus e ser santo, tudo é secundário, né? Tudo é secundário. Como a gente falou mais atrás, né? Tudo é secundário. É tanto que quando a gente vai trazer um atleta nova para a agência, a gente explica como que tudo funciona e a gente diz para as atletas que aqui é uma gestão de carreira. A consequência é o que vai vir de lucro. E isso aqui não é a prioridade. Porque eu preciso fazer com que essa atleta tenha algum tipo de notoriedade para que essa atleta eu possa dizer, Deus possa dizer e se utilizar da vida dela amanhã para alcançar outros corações, entende? Porque igualmente a vida desse atleta ou dessa atleta está no vôlei, porque talvez seja o caminho que Deus tenha encontrado para se aproximar de alguém que fale de Deus para ela, né? Exato. Então, tudo realmente é secundário. É uma coisa meio filosófica, mas né? Pra pensar. Sim. Eu estava em Goiânia, partilhar uma experiência que eu tive. Eu estava em Goiânia e aí eu conheci hoje ele é levantador da seleção, o Matheus. Estava em Goiânia, rezei por ele e tal, e aí Nosso Senhor me deu uma inspiração de mandar 2 bíblias, um texto e tal. Mandei umas coisas para ele e tudo. E aí, desse material que eu mandei para ele, até mandei uns inscritos também. Desse material que eu mandei para ele, uma parte era para ele, outra parte era para a mãe dele. Não sei porquê, nem conhecia a mãe dele. E aí mandei... Bateu na cabeça e foi, não, vamos fazer. Né? Aí mandei tudo, aí ele, quando chegou lá na casa dele, ele me mandou uma mensagem no Instagram, que ele soube que era eu, porque ele sabia que eu trocava ideia com ele, então ele, cara, só pode vir desse cara. Aí ele me mandou mensagem, cara, foi tu e tal, não sei o quê. E você continua fazendo anônimo esse tipo de coisa, certo? Aí, cara, foi tu e tal, não sei o quê, tentei despistar ele, minha irmã veio me perguntar aqui meu endereço, não sei o quê, não sei o quê. Foi. Aí, cara, vou contar uma história aqui. Minha mãe, nem lembro o dia, tava no site da Canção Nova, atrás desse texto, dessa cor lá,
e não encontrou, porque não tinha coisa e tal, não sei o que. E como é que você tinha isso? Como é que eu tinha? Você tinha esse texto aí? Comprei em algum lugar e peguei um texto, uma Bíblia e o escrito. Comprou aleatório total. E era do mesmo jeito que foi amável. Era a mãe dele que tinha esse texto. Fala da mãe... Da Maiara. Da outra menina. E aí mandei, aí ele, cara, aí é isso. E uma vez eu, naquele negócio, eu sou celibatário e tal, não sei o que, acordava de madrugada e ia pra Jesus rezar de madrugada. E aí era meia-noite, pouco, 1 hora da manhã, eu rezando, e aí Deus me mostrava o rosto de uma pessoa que eu conhecia, assim, conhecia entre aspas, sabia que era um atleta. E aí eu tiro uma foto de Jesus, mando pra ela, tô rezando por você e tal, não sei o que. Na mesma hora a mina me responde, puf, na mesma hora. De madrugada? Madrugada, na mesma hora. Muito obrigado, não sei o que, posso te mandar um áudio? Pode. Ixi, o áudio da mina é chorando. Caramba. Eu tô aqui dentro de um hotel, acabei de ser melhor jogadora do jogo, recebi o troféu melhor jogador do jogo, mas tô com um vazio enorme. É o tal do MVP, né? Tô com um vazio enorme, tô com um problema muito grande na família, não sei o que, aí convidei ela para participar do seminário da comunidade, ela participou do seminário online e tudo, e aí foi rezando por ela, rezando pela situação do pai dela e tudo, e aí a gente fez uma novena, se eu não me engano, e aí o pai dela estava com um problema de, não sei se era INSS, não lembro bem. E aí Nossa Senhora foi lá e fez o jeito dela, o cara conseguiu e desenrolou lá os nó e ela teve essa experiência com Deus, a família dela teve essa experiência com Nossa Senhora. E ela agradeceu muito, e era um dia que ela disse assim, tô dentro do hotel aqui, tinha tudo para estar muito feliz, e tô aqui de frente para a varanda querendo tirar a minha vida, porque a minha família tá toda se desmoronando, porque eu tô sustentando e tal, entendeu? Exatamente. E é isso, assim... Não existe nada que você consiga preencher o espaço que pertence a Deus. Nada. A e os caras que estão no topo do sucesso de carreira, todos dizem isso, mesmo que não sejam cristãos. Porque eles sabem, não consegui fazer nada preencher esse vazio aqui. Que não tem como. Só Deus. E eu digo, Pedro, não sei se pra ti também teve muito isso, mas eu digo que esse tempo que eu passei na obra até chegar na comunidade me deu uma maturidade espiritual para entender que nada disso foi por mim. Sabe? Cara, isso aí que se fosse por mim, é Deus e os feitos dele, sabe? As obras dele e a misericórdia dele através de mim, que se fosse por mim eu não conseguiria chegar no Matheus. O Matheus hoje é um dos levantadores da seleção brasileira. Bruninho hoje certamente aposenta depois dessa Olimpíada e ele vai ser o segundo, é o Cachopa e ele hoje. Né? Então são pessoas inalcançáveis. E você falou com ele? O Matheus hoje ele vai até casar, noivou, mandei uma mensagem pra ele e tal, ei cara, tô rezando por você, Léo, obrigado e tal, não sei o quê. São pessoas que são inalcançáveis, né? Que a gente hoje consegue alcançar, mas não é por mim. Não. É pela misericórdia de Deus, sabe assim? Foi o que eu falei pra Mavi quando ela esteve aqui, que eu falei, o nosso papel é ser intercessor, é ser referência. Aí a gente projeta, daqui a 100 anos a Mavi vai ter um ícone dela, a santa padroeira do esporte. É o papel de cada um, não é dela só, é de todo mundo. Assim. A gente... eu estava num retiro de artes, aí estava alguém falando sobre, acho que era João Carlos, falando sobre o pintor e o pincel. A gente é um pincel, então o pincel não vai ficar orgulhoso de ter feito um trabalho, ele é a ferramenta, né? Exato. Eu tinha dado um outro exemplo que eu vi um padre americano falando. O que será que o burrinho que Jesus montou estava pensando quando ele viu aquele povo todo aplaudindo? Será que ele pensou, estão me aplaudindo? Esse tudo é para mim? Não, ele é o burrinho que está carregando, né? Deus. Então ele não é... Ninguém estava nem olhando para ele. Sim. A gente, às vezes, acha que a gente que é o alvo do... Não é, né? Mas, então é um exercício de consciência. Exato. Eu sou a ferramenta que Deus está utilizando. Exatamente. Eu dou um terço para uma pessoa, dou para uma outra pessoa, não preciso botar o meu nome, não faz diferença. Deus vai fazer com nome, sem nome. Vou falar com o Matheus, vou falar com o Bruninho. Esse é o meu papel. Por isso que eu estava falando essa coisa do Instagram, né? A gente não faz ideia das coisas que podem acontecer. O teu marido é um exemplo disso, né? Ele faz o que dá para ele fazer e a coisa toma proporções que saem, fogem
do alcance. Músico, a minha área é música, eu falo muito isso. Eu não sei quantas pessoas foram para Deus, nem devo saber. E às vezes Deus me dá um feedback para poder me permanecer animado no caminho. É tipo assim, ó, combustívelzinho. Ó, tá dando certo, viu? Não para não, ufa, legal, vamos lá. Mas se eu não tenho que saber as coisas que Deus faz, pertence a Ele, né? A obra, a glória, o resultado, todos os frutos. Então, mas a consciência de que eu preciso continuar porque eu existo para isso, né? É bem isso que tu disse mesmo, ele nos dá para nos animar, né? Vai, ó, deu certo aqui, vai lá, se anima mais um pouquinho aí, né? Pra tu ir, né? E é isso mesmo, cara. Eu acho que esse tempo ele me deu essa maturidade espiritual para entender que, cara, nada. Cara, se fosse, desde o primeiro eu tinha botado meu nome e nunca tinha dado nada. Não é pra você, né? Não. Agora achei ótimo esse episódio porque o Léo se acabou de chorar umas 4 vezes e as meninas estão super plenas e tranquilas aqui, mas é parte do processo, né? Pra poder provar que não tem padrão, não. E quantas vezes for falar dessa história, ele vai chorar. Mas é porque é muito se importante. Fala de vocação, né? E se fala de evangelização, é isso. Porque é forte, né? É isso aí, gente. Desculpa, só antes de terminar, costumo dizer para os jovens, quando eu tinha a oportunidade de falar para os jovens, eu costumava dizer para os jovens, quando você se formar, você vai ter uma felicidade. Quando você ganhar o primeiro carro, você vai ter o sentimento de felicidade. Tu vai passar 10 anos depois desse sentimento de felicidade, tu não vai conseguir sentir a intensidade desse sentimento de felicidade. Mas hoje, tu tendo a experiência com Deus, tu vai passar 100 anos, tu vai conseguir ter o mesmo sentimento de felicidade, a mesma intensidade da experiência que tu teve. É isso que eu sinto. Porque ele não passa. É real. É real. A intensidade do amor de Deus, pra mim, é como se eu estivesse em 2005 e aquele homem lá... Eu sei exatamente. Falando lá o que ele falou pra mim, né? Terminou bonito, viu? Ele? Não precisa falar mais nada agora. Não, pelo amor de Deus. Muito bom, gostei muito de conhecer vocês. Estou um pouquinho injuriado que vocês não vão morar aqui, mas assim, eu vou continuar rezando, de repente vai que dá certo. Né? E foi uma alegria grande ter vocês aqui, a Mabi de novo, que já tem assim uma afinidade, um carinho. Obrigada. Pelo teu testemunho também da outra vez. E eu quero vocês lá em casa, viu? A gente vai fazer uma música lá, fazer uma reunião lá. Quero que vocês participem. A Cibele falou muito bem de vocês. 3, né? O Léo eu conheci através dela também. Vai que aí eu começo a cantar. Né? A gente vai poder cantar. Não, então esquece, deixa pra lá. Já tava animada. Já tava. Não, claro que pode cantar, pelo amor de Deus, quanto mais melhor, gente. E você que é fã delas, né? Provavelmente também conhece o Léo. Deixa um comentário se você curtiu esse episódio. E o trabalho de evangelização conta também com o processo da sua participação, que é comentar, dar o like, seguir o canal, pegar o link e compartilhar com o grupo de oração, com o pessoal, com o parente, com alguém que você lembrou, porque Deus trabalha desse jeito. Eu lembrei de alguém, que nem o Léo falou aqui. Lembrei do fulano, tô rezando por você. Às vezes, esse episódio vai ajudar a vida de alguém, né? Então, arrisca, tenta a sorte, pega esse link e manda para alguém, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe. Shalom. Shalom.